começando. Horror cósmico. O horror cósmico é um gênero de terror muito famoso na literatura e alguns filmes, que foi idealizado por H.P. Lovecraft, porém conta com alguns outros autores que ampliaram esse universo. Lembrando que Lovecraft não criou especificamente o horror cósmico, mas ele foi a primeira pessoa que deu, assim... Ele foi a primeira pessoa que falou, ó, o horror cósmico é isso. Ele não foi a primeira pessoa a usar, porque ele usou de referência de outros autores, enfim. Mas ele foi a primeira pessoa, tipo assim, realize de que isso era horror cósmico. Esse era o nome, esse era o... Enfim, né? Só pra deixar meio claro, assim. O gênero trata especificamente... Inclusive tem muita gente que eu acho que não entende muito bem qual é o conceito real do horror cósmico e confunde um pouco com... medo de algo desconhecido. Tá, mas não é só isso, entende? Então, enfim... de monstros cósmicos, criaturas cósmicas de poder inimaginável, e em como a humanidade é pequena perto deles. Esse é o conceito do horror cósmico. É a humanidade ser minúscula perto do cosmo. É o medo da imensidão do cosmo. E, enfim, tem muita gente que confunde, que acha que é só, tipo, você tem medo de algo desconhecido. Sim, mas não é só isso, né? É você ter medo do desconhecido cósmico mesmo, da imensidão cósmica, enfim, de monstros, criaturas cósmicas e que, nossa, estão bem acima da nosso entendimento humano. E enfim, é isso, tá? Hoje eu venho trazer um iceberg enorme sobre essas criaturas cósmicas. Antes do vídeo começar, algumas observações. Cada camada do iceberg vai corresponder ao título que essas criaturas têm na literatura, e vai ser dividido em 3 partes: as raças independentes, os grandes antigos e os deuses exteriores. Apesar de poucas camadas, a gente vai ter muita criatura aqui, vai chegar umas 50. Legal. Além disso, no fundo, vão estar algumas ilustrações que demonstram como essas criaturas seriam na realidade. Antes de legal. coisa, eu peço desculpa por qualquer pronúncia incorreta dos nomes dessas criaturas, porque são nomes muito difíceis de ler, cara. Agora imagina pronunciar. E na própria realmente o Lovecraft deu uma... de várias formas diferentes, por ser nome que a língua humana é incapaz de pronunciar corretamente. Exato, o Lovecraft deu uma pesada nisso, assim, né? De colocar uns nomes impronunciáveis. Mas é legal porque ele deu um porquê, assim, isso aqui, o nome desse bicho é assim porque você não consegue falar através da linguagem humana, porque a linguagem humana não é incompreensível para a linguagem humana, enfim, né? Mas ele deu uma pesada nos nomes aí. Por fim, é importante ressaltar que o conteúdo desse vídeo vai ser retirado de diversas fontes da internet. Então, caso alguma informação esteja errada, fica à vontade para corrigir no comentário. Corrijo. Se precisar, corrijo. Então, dito isso, vamos começar. Então vai começar com as criaturas independentes, que são os pequenininhos, né? Os minionzinhos. Vai começar com os minionzinhos. Até os mais bala. No universo de Lovecraft, existe uma certa hierarquia de poder. Na base da pirâmide, existem as raças independentes, que vão desde alienígenas até seres interdimensionais. E nessa camada, eu vou falar alguns desses monstros, que podem ser espécies inteiras ou apenas uma entidade que dá nome à raça. Vamos lá! Os Migos são os Migos vindos do planeta Yokote, que estão localizados nas bordas do sistema solar. Eles não são feitos de carne como conhecemos, mas de uma substância desconhecida, semelhante a um fungo, que vibra em frequência além da nossa Parece os bichos da tormenta. Seu corpo é coberto por um exoesqueleto de coloração púrpura ou esverdeada, e possui asas membranosas que permitem... Parece muito os bichos da tormenta, mano. Terrestre, quanto no vácuo do espaço. Eles são capazes de suportar ambientes extremos, como as profundezas geladas das montanhas da Terra ou o vácuo do espaço sideral. Eles possuem uma tecnologia incompreensível para os humanos, envolvendo viagens espaciais e manipulação de cérebro. Sempre, né? Lovecraft adorava isso, né? Conhecidos por remover cérebros humanos e colocá-los em cilindros espaciais, mantendo-os vivos e conscientes. Com essa técnica, consegue transportar os cérebros pelo espaço, eu acho isso muito da hora. Suas vítimas testemunhem os horrores do cosmos. Além disso, sua ciência avançada lhes permite realizar experimentos biológicos e físicos que desafiam a lei da natureza, como são compreendidos pela humanidade.
Eles mantêm templos Eu tenho que escondidos ler em o todos conto os deles, locais mais inclusive, eu acho que eu remotos nunca da li. Terra, como montanhas do Himalaia, onde realizam cultos e experimentos. Eles possuem uma relação ambígua com os grandes antigos, sendo seus servos ou aliados em alguns casos. As motivações dos Migur são desconhecidas, mas acredita-se que eles estejam ligados a uma busca por recurso ou conhecimento cósmico. Seus encontros com humanos são quase sempre mortais ou enlouquecedores, já que suas intenções são além da compreensão humana, e suas ações Sempre, vistas né? como cruéis e implacáveis. Agora, as Legal, legal. Serpent Peoples, ou Pessoas Serpente, são uma raça reptiliana altamente avançada, descendente de serpentes inteligentes que dominaram a Terra na era pré-humana. Eles possuem corpos humanoides, mas com Nossa, esse eu não características lembrava. reptilianas, como pele escamosa, olhos ofídicos e línguas bifurcadas. Embora tenham uma aparência física assustadora, são conhecidos por uma grande inteligência e capacidade de Não manipular lembro de magia que qual antiga. conto, Sua de que história é mitologia lhes dá a esses habilidade de bichos. mudar de forma, o que permite que assumam formas humanas E assim, ou de uma coisa outras que a gente tem que criaturas. lembrar, uma coisa que a gente tem que lembrar é que assim, existe o que é cânone do Lovecraft, que o Lovecraft produziu, né? E ele escreveu realmente, e a galera que fez a mitologia expandir, né? Tipo, a galera que pegou a mitologia depois e criou coisas em cima disso. Então, tipo assim, talvez até tenha criaturas aí que, tipo, foi baseado em algo do Lovecraft sem ter sido ele necessariamente a escrever, né? Esse bicho aqui eu não lembro. Não sei de qual história que é. Para se infiltrar nas sociedades. Esse povo desenvolveu uma ciência e magia incrivelmente avançada, combinando alquimia, engenharia genética e encantamentos antigos. Eles criaram artefatos místicos poderosos, capazes de manipular a mente e a matéria, além de possuir vasto conhecimento sobre portais interdimensionais e Sempre, imortalidade. sempre tem que ter Muitos dos povos portais serpentes podem dimensionais. transferir suas consciências para outros corpos, ou criar ilusões complexas para enganar seus inimigos. Sua civilização atingiu um auge tecnológico e místico muito antes da ascensão da humanidade, mas foi eventualmente destruída em antigas guerras contra outras raças. A sua sociedade é extremamente hierárquica, com líderes poderosos que dominam os segredos mais profundos da magia e ciência. Eles veneram deuses antigos, como Yag, o deus das serpentes, e faziam rituais em templos subterrâneos. Tô Embora tentando sua procurar, civilização tenha decaído, eles tô ainda tentando procurar existem de em que história secreto, que eles são, vivendo porque em eu não reinos lembro, ocultos mano. ou escondidos nas profundezas da Terra, manipulando a humanidade nas sombras. Suas Esses bichos, motivações esses variam. bichos parecem muito que saíram do tipo do RPG, assim, do tipo Call of Cthulhu, tá ligado? Parece que foi inventado pra um negócio meio. Um negócio meio assim, tá ligado? Porque eu não. Deixa eu ver aqui, deixa eu procurar. Ah, eles aparecem no conto The Nameless City. É isso? Inhabitants of the Nameless City. Pô, eu preciso ler esse. Eu não conhecia. Não conhecia essa galera aí, o Serpent Person. People, sei lá. Desde a restauração do seu antigo império até a busca por poder místico. Os Guests são descritos como seres alienígenas, muitas vezes associados ao espaço profundo ou outras dimensões. Eles possuem uma aparência grotesca e não convencional, geralmente descritos Guests. como entidades amorfas ou com formas que desafiam a lógica humana. A sua biologia é Sempre, incompreensível para os humanos, com uma estrutura sempre, né? corporal que pode variar amplamente, desde formas translúcidas até massas orgânicas sem forma definida. Eles têm a capacidade de se adaptar a Guests. diferentes ambientes, mas suas características exatas permanecem enigmáticas. Eles são conhecidos por sua capacidade de manipulação mental e dimensional. Eles Parece uns podem Ghoul, alterar a né? Uns realidade ao bichos seu redor bizarros, e assim, uns influenciar Ghoul. a mente das criaturas que encontram, entre outras habilidades. Essas habilidades lhe permitem causar terror e confusão, desestabilizando a percepção da realidade de seus inimigos. Eles também têm acesso a tecnologia e conhecimento que parece estar Sempre. além da Todas as compreensão de criaturas que o todas as Lovecraft outras criou raças, tinham uma incluindo a tecnologia capacidade própria de e viajar muito por dimensões avançada. e influenciar eventos em escala cósmica. Pouco se sabe sobre a cultura dessas criaturas, mas parecem ter o objetivo de explorar e expandir seu domínio em diferentes dimensões e realidades. Sua motivação pode estar ligada à busca por novos territórios, ou à realização de experimentos cósmicos que desafiam as leis naturais. Eles são frequentemente retratados como entidades distantes e indiferentes, com um Tá. objetivo que não é imediatamente claro para as espécies. Seu comportamento e ações costumam ser impulsionados por uma lógica alienígena que escapa ao entendimento humano. Os ghouls, por Ah, o sua Ghouls vez, eu são conheço. criaturas do submundo, conhecida por sua aparência cadavérica e hábitos Os Ghouls necróficos. aparecem. Os Ghouls eu conheço, pô. O modelo de Pikmin, né? Os Ghouls aparecem no modelo de Pikmin. Que inclusive é uma das minhas histórias com a parte Cara, como é que é o nome? Ai, cara. Esqueci a palavra, mano, mas
Cara, eu acho que pra mim é um dos melhores finais de conto, assim, criados pelo Lovecraft é o modelo de Pickman, mano. É muito bem feito, cara. É muito bem feito. Eles possuem corpos pálidos, esqueléticos e em decomposição, com uma pele que lembra carne morta. Suas características físicas incluem garras afiadas e dentes incisivos, usados para consumir carne humana e de outros seres. Os ghouls são encontrados geralmente em cemitérios ou locais subterrâneos, onde vivem em colônias e se alimentam dos mortos. Sua biologia os torna extremamente resistentes e adaptáveis a ambientes de podridão ou decomposição. Os É. ghouls têm a capacidade de se enterrar Ghul a e se gente conhece, camuflar né, em meio aos de mortos, o que torna mitologias de outros difíceis de lugares detectar. também, né? Eles têm um olfato aguçado para detectar cadáveres e podem detectar também presas vivas. São criaturas noturnas e de hábitos predatórios, atacando frequentemente à noite. Além disso, os ghouls têm uma força surpreendente para sua aparência esquelética e são conhecidos por serem seres imunes a doenças e venenos. A Tá. sociedade dos ghouls é primitiva e baseada em colônias que vivem em cavernas ou criptas subterrâneas. Eles não possuem uma cultura desenvolvida, mas têm uma estrutura social Finalmente baseada na uma, força né? e na sobrevivência. Finalmente uma cultura, sei lá, uns monstros do Lovecraft que não é, não é super, super desenvolvida e com tecnologias absurdas. Seus principais objetivos são a alimentação e a proteção do seu território. Os ghouls não possuem motivações complexas ou objetivos maiores além da sobrevivência e expansão de suas colônias. Os Star Vampire, ou Vampiros Estrelas, ou Vampiros das Estrelas, são entidades cósmicas que vêm do espaço mais profundo, Da possuindo hora uma essa forma estética. amorfa e gelatinosa, que lembra a combinação de medusa com Parece os tentáculos. Shoggoth. Seu corpo é translúcido e frequentemente descrito como uma massa fluida com tentáculos que se estendem e contraem de maneira quase líquida. Essas criaturas Ele são podia falar de etéreas qual e podem conto se que adaptar são a cada um diferentes deles, ambientes né? espaciais, mas seu aspecto é geralmente alienígena e perturbador para os humanos. Eles recebem esse nome por se alimentar de energia vital dos seres vivos, Olha especialmente só. absorvendo a essência de suas vítimas através de contato direto. Eles podem se mover Faltou. Pô, através do ele podia espaço e falar, da né? Ele podia atmosfera. falar assim, ó, esses bichos aqui saíram desse conto aqui, ou seria legal pra, tipo, poder ir, né? A gente poder ir atrás, assim, enfim, seria massa, mano. E são capazes de se camuflar, tornando-os difíceis de detectar. Essas criaturas possuem habilidades psíquicas e podem influenciar ou manipular a mente de suas vítimas, causando pesadelos e alucinações. Sua alimentação pode ter Cara, o efeito Lovecraft foi muito devastador. visionário, mano. Ele já criou umas criaturas exatamente feitas pra fazer RPG, tá ligado? Ele criou uns bichos muito feitos pra, tipo assim, você fazer RPG de mesa, sei lá. O cara foi muito visionário, cara. O cara foi muito visionário, mano. Drenando a energia vital de suas vítimas de forma rápida e muitas vezes fatal. Esses seres não possuem cultura no sentido humano, mas possuem uma motivação centrada na sobrevivência e na alimentação. Eles vagam pelo cosmos em busca de fontes de energia vital, frequentemente atacando mundos habitados para satisfazer suas necessidades. Sua natureza Tenso. predatória os leva a buscar constantemente novas fontes de alimento, e suas ações são guiadas por uma necessidade instintiva de absorver energia vital. Eles são entidades solitárias e não parecem ter objetivo além de garantir sua sobrevivência. Os Dimensional Chamblers são criaturas Chamber. extradimensionais que habitam os confins do São as espaço-tempo. baratonas Eles bizarras, possuem mano. uma aparência altamente alienígena e mutável, frequentemente descritos como seres amorfos e grotescos, com corpos que parecem se desintegrar e se recombinar de maneira quase líquida e infinita. Seus corpos são cobertos por uma membrana translúcida, que revela uma estrutura interna distorcida e irregular. Eles São podem alterar baratona. sua forma e sua Nossa, densidade, que feio. permitindo-lhes se mover através de diferentes tempos, espaços e dimensões. Os Dimensional Chamblers têm a capacidade de atravessar as barreiras entre dimensões, permitindo-lhes desaparecer e aparecer à vontade. Eles podem criar distorções na realidade ao seu redor, causando fenômenos inexplicáveis e aterrorizantes. Esses seres são conhecidos por sua habilidade de manipulação dimensional, que inclui a capacidade de Doideira, criar mano. buracos de minhoca e abrir portais para Caraca, os outros bichos mundos ou realidades. Além disso, são, eles têm a força são física OP, mano. impressionante e podem causar grande destruição em seu entorno. Eles não possuem uma cultura predefinida ou uma organização social que é Eles podem criar compreensiva aos buraco humanos. de Os seus minhoca, mano. Como objetivos assim? são muitas vezes enigmáticos e Quebrado, relacionados à velho. exploração e manipulação de diferentes dimensões e realidades. Eles não têm uma motivação clara, mas suas ações frequentemente envolvem busca por novas dimensões para explorar e consumir sua energia vital. Os Elder Things Other são uma raça things. alienígena que chegou à Terra milhões de anos atrás antes da humanidade, vindos do espaço mais profundo. Eles têm uma aparência bizarra e distinta, com corpos cilíndricos de cerca de 2 metros de altura, coberto por rugas e segmentos
Começou uma falação aqui, eu fiquei meio, ué, o que é isso? Momentos. Na parte superior do Eu corpo, adoro quando há ele, 5 quando o tentáculos Lovecraft, radiais, é, dispostos ao redor. quando ele tenta dar os detalhes desse bicho, mano. Tem no Roaring Dunwich, no começo do conto, ele fala um pouco sobre os Elder Things, mas ele aparece mais nas Montanhas da Loucura, né? De uma cabeça em forma de estrela. Eles também possuem asas membranosas e tentáculos na base do corpo, permitindo se mover tanto na terra quanto no mar. Os Elder Things são biologicamente imortais e possuem uma fisiologia altamente resistente, sendo capazes de Caraca, sobreviver os bichos em são praticamente imortal, qualquer mano. ambiente, Olha inclusive o só. espaço. Já foram uma das civilizações mais avançadas que existiram na Terra, dominando a biotecnologia, a engenharia genética e a manipulação de materiais. Pô, Eles imagina criaram você, muitas outras raças. imagina você ser assim, a raça mais da hora e você ser assim, tá ligado? Você ser esse bicho, mano. Incluindo os Shogots, que serviam como escravos. Seu conhecimento permitia a criação de estruturas enormes e complexas, como as cidades encontradas na Antártica. Além disso, eles tinham habilidades psíquicas avançadíssimas, podendo manipular energia e matéria de maneiras incompreensíveis à mente humana. Eles possuíam uma sociedade altamente organizada e científica, focada em Caraca, mano, exploração bicho e feio, mano. Meu experimentação. Deus do Eles céu. construíram um vasto império e dominaram a Terra em várias eras Parece uns bichos pré-humanas. saídos do Star Apesar de Wars, sua mano. aparência alienígena, sua cultura possuía uma fonte de arte e ciência avançada, Ó, sendo seus registros gravados em murais e esculturas nas cidades subterrâneas. Eventualmente, seu império entrou em declínio, em parte devido a rebeliões dos Sogots e ao surgimento de novas raças cósmicas. Os Googs, apesar de seu nome Gugs. bonitinho Gugu. e fofinho, são Gugu. seres gigantescos que habitam as vastas e escuras regiões do submundo onírico, em cavernas profundas que ficam abaixo da Terra dos Sonhos. Eles têm corpos enormes e musculosos, tipo um fisiculturista, cobertos com uma Caraca. pele grossa e peluda. Seus Que braços são isso. particularmente longos e terminam em garras Então, afiadas. tá, As então características assim, ele falou que são criaturas que vivem no mundo onírico, né? Então, tipo assim, é o tipo de criatura que você tá lá dormindo, daí ele aparece no teu sonho. Sei lá. Esse universo onírico do Lovecraft é muito expandido pra minha cabeça também, mano. mais assustadoras do Gug é sua cabeça, que se divide Gugu. verticalmente em enormes bocas e dentes afiados, capaz de engolir seres humanos inteiros. Seus olhos são pequenos e ferozes, contrastando com o tamanho colossal do resto do corpo. Onde é que tá o olho Apesar de sua disso? aparência bestial e brutal, os Googs são inteligentes. Embora sua cultura e linguagem sejam primitivas, eles se movem de forma furtiva em seu Ah, tá habitat ali o olhinho subterrâneo, dele. caçando e devorando presas, inclusive humanos e outras criaturas do mundo dos sonhos. Os Googs foram outrora adoradores de deuses proibidos, mas foram banidos para as profundezas do submundo, devido à sua blasfêmia. Eles são fisicamente poderosos, com força sobre-humana, e são Caraca, excelentes olha caçadores em cavernas a escuras. boquinha dele Sua fica visão na noturna é cabeça aqui, ó. aguçada, e suas A boquinha dele aqui, ó. Daí ele abre e vira aquele troço horroroso, mano. E os olhinhos assim, pequenininho. garras são armas mortais. Cucu. A sua sociedade é composta por clãs. A sua religiosidade foi a causa de sua queda, e agora vivem isolados, banidos do mundo superior. Banido. Embora sejam Banido. seres inteligentes, sua cultura é baseada na violência e na sobrevivência, com pouca ênfase em arte ou ciência. A sua principal motivação é Quem a precisa de fome, ciência? e Quem eles precisa se de ciência quando você pode usar a guerra? É. dedicam a caçar qualquer coisa viva que entre em seu território. No entanto, sua busca por alimento é quase instintiva, o que torna ainda mais perigoso. Vamos deixar o iceberg um pouco mais Ah aranhoso lá, pra pra quem quem tem tem medo de aranha. aracnofobia, Os galera. Lang Spiders são aranhas gigantescas e horrendas, que habitam as vastas e inóspitas planícies da região misteriosa de Lang. Clássico do Elas RPG, possuem mano. corpos enormes, cobertos por uma carapaça escura e espessa. Muitas vezes são descritos como sendo de uma cor pálida. Suas pernas são Parece uma longas e espinhosas, permitindo carrapato que se movam gigante, mano. rapidamente por terrenos acidentados. Esses seres possuem olhos numerosos e brilhantes, capazes de ver o escuro e de detectar presas a grandes distâncias. Seu tamanho varia, mas muitas vezes são Vareia. grandes o suficiente para capturar e devorar seres humanos inteiros. Eles são predadores astutos e muito pacientes, tecendo teias gigantescas nas cavernas e abismos Caraca, da mano. planície de Lang. Elas caçam não apenas através da força física, mas também de uma habilidade sobrenatural. É dito que são capazes de manipular os sonhos e a mente Bicho das doido, pessoas, mano. atraindo-as para armadilhas com ilusões ou influências psíquicas. Sua teia é extremamente resistente, quase indestrutível para Me seres lembrou comuns. aquele. Me lembrou, me lembrou a aranha do Baldur's Gate 3, mano.
Qual que é o nome da Spider lá do começo do primeiro ato? Que é a aranha sei lá, interplanar, sei lá, aranha que usa teleporte. Mano, eu fico imaginando qual é a graça de fazer uma aranha teleportar, mano. Pô, o bicho já não é uma desgraça suficiente. Os caras vão lá e colocam a habilidade na aranha, a habilidade de se teleportar. Por dimensões, tá? Não é só se teleportar. Daí os caras vão lá e colocam a habilidade nela. Teleportar por dimensões. Pode prender qualquer criatura que caia nela. Além disso, elas são imunes à maioria das formas de ataque físico devido à sua natureza forte. Pouco se sabe sobre a cultura e a organização social das Land Spiders, mas elas são vistas como seres antigos e inteligentes, possivelmente com algum tipo de civilização própria. Elas podem estar conectadas aos antigos, ou a outras entidades cósmicas, servindo como guardiões das regiões proibidas de Lang. Sua principal motivação parece ser a sobrevivência e a caça, mas há rumores de que elas possuem um propósito maior, talvez servindo a seres superiores, ou cumprindo um papel em planos místicos e ocultos. Algumas lendas sugerem que as Land Spiders têm a capacidade de viajar entre dimensões, caçando presas em múltiplos planos de existência. É lógico. Os Chthonians são criaturas gigantescas e tentaculares que habitam o subsolo da Terra, vivendo em profundezas extremas onde o calor e a pressão são insuportáveis para os seres humanos. Eles têm corpos longos e serpentinos, cobertos por uma pele lisa e resistente, que os protege das intensas temperaturas. Seus tentáculos são enormes e poderosos, capaz de atravessar a rocha e a terra com facilidade. Embora sua forma seja em grande parte serpentina, eles possuem inúmeras protuberâncias sensoriais, que lhes permitem perceber sons, vibrações através do som. Respiram dióxido de carbono e são extremamente adaptáveis a ambientes subterrâneos. Eles têm a capacidade de manipular o solo e a crosta terrestre, causando terremotos e erupções vulcânicas, à medida que se movem ou intencionalmente perturbam a Terra. Seus tentáculos são incrivelmente fortes e podem destruir estruturas, esmagar suas presas ou penetrar grandes distâncias através do solo compacto. Além disso, os Chthonians são sensíveis a qualquer perturbação do solo, o que torna predadores furtivos. O bicho do Duna. É igualzinho é igualzinho os vermes do Duna, mano. É a mesma pegada. Sentir a vibração do solo e conseguir, tipo, portais. Quando ameaçados, podem usar seus poderes para desencadear destruições em massa. Embora não tenha uma aparência convencionalmente inteligente, possui uma forma de comunicação telepática entre si e com outras criaturas de natureza cósmica. Eles não possuem uma cultura, mas grandes colônias subterrâneas, onde eles vivem e se reproduzem em segredo. Eles são movidos principalmente pela sobrevivência e pela defesa do território subterrâneo. Esses seres têm uma relação próxima ao grande antigo Shudamel, que pode ser um líder ou uma entidade com quem estão conectados mentalmente. Suas motivações são primitivas, focadas na proteção de seu habitat. Os Moonbeasts, ou monstros da lua, ou bestas da lua, como o próprio nome diz, são criaturas sinistras que habitam o lado escuro da lua no universo de Lost Boys. Eles possuem corpos amorfos e borrachetos, com uma pele fria e úmida de cor pálida, geralmente esbranquiçada ou acinzentada. Suas formas são um tanto grotescas e indefinidas, parecendo massas flácidas de carne sem características claras, mas com tentáculos e membros que se estendem de seus corpos de maneira irregular. Eles não têm olhos visíveis, mas possuem uma percepção do sobrenatural ao seu entorno. Suas bocas são largas e cheias de fileiras de dentes pontiagudos, capazes de devorar carne viva dos humanos. Eles são seres silenciosos e furtivos, movidos de maneira fluida e quase sem ser detectados. Eles têm uma conexão com forças arcanas e podem se comunicar telepaticamente, muitas vezes manipulando mentalmente seus escravos ou aliados. Suas criaturas preferem operar nas sombras, raramente são vistas diretamente, usando intermediários como os Homens-Sapo para realizar suas tarefas e capturar prisioneiros. São mestres da escravidão, frequentemente negociando e comercializando seres conscientes. Parece um bicho que saiu do Spore, mano. Agora que eu pensei nisso, parece que saiu do Spore, tá ligado? Os Moonbeasts são astutos e calculistas, atacando suas vítimas apenas quando têm certeza de sua vitória. A cultura dessas entidades gira em torno da escravidão e do comércio de almas e seres vivos, que eles utilizam para seus propósitos ocultos e místicos. Eles não possuem uma civilização desenvolvida no sentido humano. Por que dá isso? Do nada ele dá uns coisas no áudio. Não sei se é meu headset, eu não sei se é a placa de captura. Eles operam em conjunto com outras raças malignas e entidades dos sonhos, realizando rituais sombrios e transações misteriosas. Os seus motivos são geralmente egoístas e malignos, frequentemente alinhados com serviços a forças cósmicas maior.
Os Doulis, por sua vez, são enormes e terríveis vermes cósmicos que habitam as profundezas Vermes de planetas cósmicos, distantes. mano. Eles têm corpos gigantescos e cilíndricos, medindo vários quilômetros de comprimento, com a pele viscosa e gelatinosa, de coloração marrom Mais ou um verme acinzentada. aí, né? Suas Mais um bocas verme da são areia aí, circulares só e que cheias de fileiras de dentes afiados, semelhantes às do lampreias, espaço. projetadas para devorar qualquer matéria que encontre seu caminho. As extremidades de seus corpos são sem forma definida, movendo-se de maneira serpente, perfurando e consumindo tudo ao seu redor. Essas criaturas são praticamente indestrutíveis, devido ao seu tamanho colossal e à sua biologia alienígena. Pera, mas eles fazem isso, tipo, no espaço? Não entendi. Você falou que eles serpenteiam por aí, mas é por onde? É pelo espaço, em algum planeta específico, né? Fica a dúvida aí, porque eu não entendi muito bem. Eles são predadores vorazes, constantemente devorando terra, Nossa, mano. rochas ou qualquer coisa viva em seu caminho, deixando vastos túneis e crateras por onde passam. Eles se movem Acho que é incessantemente, em algum com a planeta, habilidade de né? atravessar longas distâncias subterrâneas, deformando a geologia do planeta e causando terremotos É, e então é dos desmoronamentos. planetas Sua mesmo. força física é descomunal, sendo capaz de destruir montanhas e cidades inteiras apenas com seus movimentos. Além da força físicas, os Doulis são imunes a qualquer forma de Ah, ataque convencional doideira, e mano. podem se regenerar rapidamente. Eles não possuem uma cultura própria, eles são criaturas puramente instintivas. A sua motivação parece ser a fome insaciável, devorando tudo em seu Parece caminho. eu. Apesar de sua natureza aparentemente irracional, alguns estudiosos dos mitos sugerem que eles podem ser ligados a forças cósmicas maiores, como servos de entidades mais poderosas e agentes do caos no universo. A Color Ah, eu of adoro a cor Space, que vem do ou a cor espaço, do mano. espaço, é uma entidade alienígena de Essa uma eu natureza conheço, pô. incompreensível para a mente humana. Ela Inclusive, não um tem dos uma melhores forma contos também do física definida, Lovecraft. sendo descrito como uma cor que não se encaixa em nenhum espectro Cara, visível conhecido na Terra. imagina você pensar num conceito e botar isso num livro, botar isso num conto, sei lá, né? De uma cor que vem do espaço, que ela é, tipo assim, é desconhecida pra gente, mas ela é um ser cósmico e ela destrói tudo que ela, tipo assim, praticamente que ela toca, né? O que ela. É muito doido, mano. Pô, esse conceito pra mim é um negócio muito louco, mano. Um negócio muito legal, assim, de ter sido criado, assim. Essa cor é uma manifestação de energia alienígena que chegou à Terra através de um meteoro. Não possui uma biologia no sentido tradicional, pois não é uma criatura física, mas sim uma força vital. A sua presença causa degradação biológica e mutação em tudo ao seu redor, afetando a fauna, a flora e até mesmo o ciclo da água e solo. Ela se alimenta da vida ao seu redor, drenando lentamente a energia vital de plantas, animais e humanos. Ela causa um efeito de contaminação, onde quer que esteja, tornando a terra estéril, as plantas doentias e deformando os organismos vivos de maneiras grotescas. As criaturas e pessoas afetadas lentamente se tornam insanas ou É meio caem em parecido com a decadência radiação, física, assim. eventualmente Ela morrendo começa de formas meio que. horríveis. A cor pode se mover. Tipo, a cor meio que, tipo assim, os efeitos dela é meio parecido com o que a radiação gera, assim. Tipo, a galera começa a ficar toda degradada mesmo, começa a degradar mesmo planta, animal, começa a gerar uns negócios bizarros, os animais começam a ficar. Tipo, parece radiação mesmo. Através de sólidos, como solo, rochas e até mesmo construções. Quando se alimenta o suficiente, parece emitir uma luz intensa e hipnotizante. Sua capacidade de distorcer e corroer a realidade o torna uma ameaça incapável. Por ser uma entidade cósmica e não uma raça propriamente dita, a cor do espaço não tem motivação clara ou cultura. Ela apenas ronda todo o espaço, buscando se alimentar de energia vital e corroer todas as civilizações e locais onde pisa. Vamos deixar as coisas mais bizarras e falar dos Hounds of Tíbalos, que são criaturas extratemporais que habitam dimensões e planos de existência além da nossa compreensão. Nossa, eu Eles nunca não ouvi são falar feitos desse de bicho. matéria como conhecemos, portanto, suas formas são distorcidas e alienígenas. Quando manifestados no nosso mundo, eles são descritos como seres esqueléticos e caninos, com Hellhound, corpos né? desformados e angulares. Seus olhos são brilhantes e cheios de uma malícia alienígena, e suas formas parecem se desdobrar e se ajustar de acordo com os ângulos das superfícies ao redor. Eles têm uma origem de ângulos do tempo, que são diretamente criaturas cósmicas, que surgem de dimensões curvas. Sua aparência distorcida reflete a sua natureza fora do espaço-tempo. Confuso, não é? Agora Nossa, imagina bem ver essas bizarro. criaturas na sua rua.
Eles têm a Imagina. habilidade Imagina única de ver na minha viajar rua. através do espaço e do tempo, seguindo suas presas por dimensões e realidades paralelas. Eles Caraca. entram no nosso mundo através de ângulos, como cantos de uma sala ou Ah, arestas de nossa, uma esses. construção, usando Nossa, essas essa geometrias história, para se esse conto é materializar. muito doido, mano. Que, tipo, é um conto tipo assim, exatamente num ângulo, exatamente certinho num ângulo do canto da sala aparece tipo, um portal extradimensional, tá ligado? E, tipo, eu não sabia que esses bichos eram desse conto. É muito doido isso, mano. Uma vez que marcam uma presa, eles são implacáveis e não param até destruí-la, independente de quando ou onde a vítima esteja. Eles caçam seres que tentam explorar ou manipular o tempo, e são atraídos por qualquer ruptura nas leis naturais do cosmos. A sua caça é silenciosa, e suas habilidades lhe permitem atravessar paredes e viajar por eras. As suas motivações Doideira, não são mano. claras para a mente humana, mas eles parecem ser tipo os guardas das leis cósmicas que regem o universo. Eles caçam aqueles que interferem ou perturbam a linha Caraca. temporal, ou tentam viajar através do espaço. A sua Ah, eles só conexão estão com os fazendo ângulos bem, então, pô. geométricos sugere a existência ligada a uma forma geométrica cósmica que transcende a nossa realidade. Muito Os bom. Fly Polyps Muito são bom. criaturas alienígenas ancestrais que chegaram Fly à Terra Polypus. muito antes da humanidade existir, vinda de uma estrela distante. Eles possuem corpos amorfos e invisíveis, mas podem ser vistos vagamente como formas ondulantes e irregulares quando se movem através do ar. Sua aparência é descrita como uma massa de tentáculos, apêndices e sacos inchados de carne que flutuam de forma Que errática. isso, meu. Embora invisíveis a olho nu, eles podem ser detectados por manifestações físicas, como sons estranhos e ventos fortes que acompanham sua movimentação. Ah, então é isso que Eles são acontece quando a capazes gente de se ouve mover uns pelo ar barulho de maneira bizarro, mano. antinatural, flutuando ou voando em padrões erráticos, e podem se manifestar parcialmente no nosso plano de existência. Esses seres possuem uma série de habilidades que os tornam extremamente perigosos. Além de sua invisibilidade natural, eles têm o poder de controlar ventos e correntes de ar, criando poderosas rajadas que podem destruir construções ou desorientar suas presas. Eles podem se mover a objetos de distância, usando essas correntes como se fosse uma forma de telecinese baseada no controle do ar. A sua biologia Doideira, alienígena mano. também lhes permite existir em múltiplos planos de realidade ao mesmo tempo, o que lhes dá a habilidade de passar através de paredes ou desaparecer momentaneamente de um lugar para o outro. Eles são predadores implacáveis e inteligentes, capazes de destruir civilizações inteiras. Uma Caraca. vez, eles dominaram a Terra, construindo grandes cidades e usando sua habilidade de controlar o vento e o ar para esculpir monumentos alienígenas e vastas redes de túneis. Eles foram os primeiros mestres do nosso planeta, até serem derrotados e banidos por outra raça alienígena, os antigos, que eventualmente os confinaram em cavernas profundas. Apesar de terem sido suprimidos, os Fly Polyps ainda são perigosos, aguardando a oportunidade de se libertar. Nossa, então, tipo assim, os Flying Polypus. Pólips. Então já tiveram na Terra, aí os Elder Ones lá, os bichos antigos, tiraram eles, trancaram eles e ficaram governando. Aí chegou a humanidade de novo. Sua motivação parece ser uma simples busca por sobrevivência e dominação. Eles não têm moralidade como entendemos, sendo seres puramente alienígenas com objetivos e propósitos próprios. Doideira, mano. Pô, muito doido. Olha lá que bonitinho ele, a boquinha dele. Agora vai comer. Ih, que isso? Meu Deus do céu, que bicho feio. Que isso, maluco? Que é isso, velho? Que bicho feio. Que medo, mano. Que horror. Eu não vou dormir. Depois dessa pequena Nof, interferência, o Nof vamos Kid. voltar. Parece que tem alguma coisa que não quer deixar eu falar deles. Os Zonip Kid são seres oriundos de uma dimensão distante e desconhecida, onde as leis da física são completamente diferentes das que conhecemos. Esses seres Nofre possuem corpos Kids. mutáveis e indefinidos, como os outros anteriores, que podem se ajustar e alterar conforme suas necessidades, ou conforme a realidade ao seu redor se distorce. Sua forma base, quando visível no nosso plano, é descrito como uma massa de carne pulsante, com protuberâncias que lembram vá, tentáculos, como olhos todas as flutuantes outras. e orifícios que emitem sons desconcertantes. A sua bitologia, a sua biologia também é composta por materiais maleáveis. A e gente tá na camada inconstantes, 2 aqui, que já lhes não. permite regenerar danos Caraca, quase ainda não. instantaneamente
e adaptar suas formas conforme as Nossa circunstâncias. senhora, mas quanto bicho independente. Eles são mestres da distorção, sendo capazes de dobrar o espaço-tempo ao seu redor e abrir portais entre realidades. Eles podem atravessar grandes distâncias instantaneamente, ou se esconder em Ou planos seja, os bichos mais paia já são muito God, tá ligado? Os bichos mais paia criados já são os mais OP, então, assim, não tem nem graça, tá ligado? paralelos enquanto aguardam para atacar. Além disso, a sua presença afeta a sanidade dos seres conscientes, Ah, distorcendo a padrão percepção de FIFA. tempo e espaço das vítimas. Eles podem alterar a gravidade local e manipular as leis da física, criando Caraca. anomalias que desorientam e prendem suas presas. A forma de ataque favorita deles é imprevisível, pois pode depender de desmembramentos rápidos, deformações físicas ou até mesmo absorção. Pouco se sabe sobre a cultura dos Onop Kid, já que sua existência transcende a compreensão humana. Eles parecem agir como exploradores ou conquistadores dimensionais, abrindo passagens para invadir outras realidades e manipular as forças ali presentes. Não tem uma sociedade como entendemos, mas trabalham de forma coordenada para expandir seu domínio sobre múltiplos reinos. Suas motivações estão enraizadas em uma fonte Organizados. insaciável de poder e controle. Great Race of It é uma civilização de seres altamente Pô, esses bichos são avançados muito que irados, habitavam a mano. Terra O há design desses milhões de bichos são anos, muito irados, mano. vindo de um ponto distante no espaço. A sua biologia original é desconhecida, pois essa raça tem a capacidade única de transferir suas consciências para o corpo de outras espécies em diferentes eras e planetas. Durante seu período na Terra, louco isso. ocuparam corpos altos, cônicos e robustos, com cerca de 3 metros de altura, cobertos por uma pele Isso aqui é muito estética de cultura pulp, assim, né? Quem não sabe, os livrinhos, né? Os livretos pulp eram, tipo, eram... Geralmente era postado em jornal, assim, esse tipo de história pulp, assim, que geralmente tinha essa temática, assim, meio bizarrona, né? Meio... Ah, geralmente era ficção científica, coisa de horror, assim, sei lá. Então, tipo, esses bichos, eles são a cara do pulp, assim, dessa estética pulp, né? São a cara. São, né, o que o que as características padrão, né? Ásia. Esses corpos tinham 4 apêndices principais, 2 superiores que terminavam em garras ou pinças funcionais e 2 inferiores, usados para manipulação delicada e locomoção. No entanto, seus corpos canônicos haviam olhos e órgãos sensoriais, que lhe davam uma aparência estranha e alienígena. A sua habilidade mais Nossa, notável é a capacidade de muito projeção estética mental, pulp isso o que aqui, lhe mano. permite transferir suas consciências através do espaço e do tempo para qualquer Cara, ser que deseje. Quando fazem isso, a mente do ser hospedeiro é transportada de volta para o corpo da criatura, em um período específico. Esse poder dá uma vantagem enorme, pois pode explorar eras passadas ou futuras, recolhendo o caraca, máximo de conhecimento e expandindo sua compreensão do esse bicho é universo. muito OP, Eles são cara. conhecidos por serem cientistas e historiadores, registrando cuidadosamente os eventos de várias civilizações e planetas. É uma raça obcecada por preservar e expandir seu vasto banco de conhecimento cósmico. É o bicho mais Eles inteligente do construíram uma mundo. sociedade inteiramente voltada à pesquisa científica, histórica e psíquica. Através de suas viagens no tempo, eles conseguiram acumular informações sobre a ascensão e queda de inúmeras civilizações, tanto na Terra quanto em outros mundos. A sua motivação principal é evitar a extinção e garantir que sua raça sobreviva para sempre, movendo-se para novos corpos e novas eras sempre que necessário. Da hora, mano. Os Haunting Horrors são criaturas vastas e monstruosas, Pô, que legal, servem como mano. emissários de deuses cósmicos, principalmente Nyarlathotep. Ah Eles são lá, descritos como Nyarlathotep. seres serpentinos e alados, com corpos enormes que lembram Então, uma esses combinação de bichos são... serpente e dragão. As Eles suas são asas arautos do são membranosas, Nyarlathotep, então. parecidos com asas de morcego que estendem-se de seus corpos de maneira irregular, proporcionando uma habilidade impressionante de voo. Seu corpo, sinuoso e retorcido, é coberto por uma pele escura, geralmente totalmente preta, ou de tonalidade muito escura, que se mistura com as suas sombras. Seus olhos e boca brilham com uma luz malévola e sobrenatural, e emitem gritos horripilantes enquanto caçam. Eles possuem uma série de habilidades um dragão. aterrorizantes. Parece uma Eles são serpente, criaturas um dragão, extremamente sei lá. rápidas e ágeis no ar, sendo capazes de voar a velocidades incríveis, o que os torna predadores implacáveis. Eles podem se manifestar ou desaparecer nas sombras, tornando difíceis de detectar até que seja tarde demais.
Além de seu poder físico formidável, que lhes permite atacar e destruir qualquer presa, eles também têm uma conexão psíquica com seu mestre, o que Ó, permite eles têm eles uma seguir conexão comandos com psíquica com precisão o e atacar Nyarlathotep, de então. maneira calculada. Seus rugidos podem paralisar suas vítimas de medo, e eles caçam incessantemente até que aqueles desafiam o poder cósmico. Eles não possuem uma cultura. Eles são criaturas criadas ou invocadas por entidades superiores e servem unicamente a essas forças cósmicas. Sua principal motivação é caçar e destruir aqueles que ameaçam ou desafiam os poderes desses seres deuses. Quando falamos dos Interessante. Dark Então, Yongs, a mas pelo primeira que coisa que ele falou outras entidades, então não é só Nyarlathotep, né? Ele falou outras? vem na mente é que eles são proles e servos do deus cósmico Shub-Niggurath. Ah, Essas criaturas são descritas como seres Shub-Niggurath. massivos, com corpos pretos, viscosos e nodosos, cobertos de uma substância semelhante à casca de árvore. De seus Caraca. corpos brotam vários tentáculos grossos e retorcidos, usados tanto para locomoção quanto para atacar suas presas. No centro de seus corpos possuem grandes bocas circulares, cheias de dentes afiados, que exalam um cheiro nauseante. Apesar de sua massa grotesca e aparência de árvore, os Dark Yong são incrivelmente ágeis e capazes de se mover rapidamente em busca de vítimas. Esses seres são extremamente poderosos fisicamente, usando seus múltiplos Isso não é tentáculos para a esmagar ou Cabra capturar Negra? qualquer ser que se atreva a cruzar seu caminho. Eles são implacáveis caçadores, com uma força descomunal que lhes permite destruir tudo na sua forma. Além de Esteticamente é sua da força hora. física, eles possuem uma conexão mística com o Deus cósmico e podem ser invocados por cultos dedicados a essa divindade. Quando invocados, eles surgem de florestas sombrias ou locais corruptos, agindo como Específico. emissários de sua genitora, Bem específico. espalhando terror e destruição. Sua presença é geralmente acompanhada por uma aura de medo, e a vegetação Da ao seu hora, redor mano. tende a definhar e morrer. Eles não possuem uma cultura própria, sendo servos e escravos de Shub-Niggurath. Eles agem como extensões de sua própria entidade, atendendo às invocações de seu Por isso que eles cultista têm a mesma e estética. servindo Então. como guardiões dos locais sagrados dedicados a elas. Eles parecem ter uma única motivação, a expansão da influência de Shub-Niggurath, atacando qualquer um que ameace os interesses de sua mãe cósmica ou seus adoradores. Star Spawn of Cthulhu Ah, lá, são os seres colossais que vieram das Cthulhinho, profundezas do mano. espaço, descendentes ou servos do próprio Cthulhu. Eles compartilham uma aparência semelhante à do seu mestre, com corpos gigantescos e Caraca, tentáculos que mano, brotam parece de suas um cabeças e asas membranosas urso que lhes Cthulhu, permitem mano. voar. Sua Urso pele é Cthulhu. esverdeada, viscosa e resistente, capaz de se regenerar de danos rapidamente. Essas criaturas são descritas como seres amorfos e mutáveis, com corpos que podem se adaptar a diferentes ambientes e até mesmo reformar partes destruídas. Suas formas, embora humanoides em alguns aspectos, são instáveis e caóticas, refletindo a natureza alienígena e incompreensível de sua origem. Eles são imunes à maioria dos tipos de ataque físico e têm uma vida Olha. extremamente longa, podendo permanecer em um estado de hibernação por eras. Eles possuem uma série de habilidades aterrorizantes, como o poder de controlar mentes e induzir loucura em seres mortais, similar ao próprio Cthulhu. Eles têm a capacidade de se comunicar telepaticamente, tanto entre si quanto entre outros seres, e podem influenciar os sonhos e pensamentos dos alvos. Além de sua capacidade psíquica, são fisicamente formidáveis, sendo capazes de esmagar ou destruir qualquer adversário que enfrentam. Suas asas permitem que voem entre planetas, e eles podem atravessar distâncias cósmicas com facilidade. São totalmente devotos a Cthulhu e aguardam óbvio, né? pacientemente o momento em que ele desperte do seu sono em Rayleigh. Parece para que tem muita tomar o criatura controle da aqui que foi Terra e de retirada outros realmente do mundos. RPG, Sua sabe? Eu não cultura sei. gira em torno do culto e da veneração de Cthulhu, e seus principais objetivos são E aí, assegurar Luiz, o boa retorno do seu noite, mestre amigo. e Seja muito expandir seu bem-vindo. domínio por todo o cosmos. Como é que Eles você está? compartilham um profundo desprezo pela humanidade e outras formas de vida inferiores, vendo-as apenas como obstáculos ou fontes de energia para as próprias É ambições. padrão, né? Padrão Os FIFA. servidores dos deuses exteriores são criaturas que nome amorfas longo. e sem mente, que servem como lacaios e guardiões dos deuses exteriores, como Esses daqui, Azathoth e esses daqui que são os bichos que usam, tipo, uma trombeta, uma flauta, sei lá. Eu acho muito da hora essa estética também essa criatura. Ele usa, tipo, uns sons fora do padrão humano, assim, pra, tipo, sei lá. É muito doido. Tô bonzinho, você? Tô bem, Luiz. Tô bem, amigo. Tamo aí assistindo um icebergzinho dos monstros cósmicos aqui. E você? É, como é que foi a aula? O que você fez hoje de bom? Fala aí, como é que foi seu dia? Nyarlathotep. Sua aparência é grotesca e indefinida, sendo descritos como massas deformes de matéria, que se formam de maneira irregular e flutuam no espaço sem um corpo físico sólido.
Eles possuem uma textura gelatinosa, com apêndices e tentáculos que emergem de suas massas, mudando de forma constante. Algumas descrições indicam que eles emitem sons estranhos e insuportáveis, É isso mesmo. É tipo umas criaturas que soltam uns. Eles meio que soltam um som assim, né? Que lógico que são tão fora da compreensão humana, como sempre, né? uma música dissoante que acompanha sua movimentação, mas Mas a são estética é muito da silenciosos hora. quando estão em Essa. estado de descanso. Por sua natureza primordial, eles são seres que não seguem as leis da física e podem existir em vários planos Que da hora, simultaneamente. mano. Eles são criaturas cegas, surdas e irracionais, movidos por impulsos Mas eles básicos tocam e pela música. vontade dos deuses exteriores. Eles são capazes de viajar entre planos de existência e servir de mensageiros Tem que mudar de área o mais rápido possível, sabe? Preciso muito, tipo, sei lá, dar um jeito assim, não sei. tal, e sua presença emana uma aura de caos e desorienta e destrói a sanidade de qualquer ser consciente que se aproxime. Seus corpos amorfos permitem que eles se ajustem ao ambiente ao seu redor e invadam a mente de suas vítimas caso sejam ameaçados. Não tem cultura, não tem língua, não tem Tem motivação, nada, não tem nem nada, não nada. tem Sua dinheiro, única não tem função é trabalho, não tem obedecer e nada. proteger, garantindo que nenhuma entidade se aproxime ou perturbe o caos eterno a Zatote. Sua É. lealdade é absoluta e inquestionável, sendo regidos pelos caprichos de Nyarlathotep, que muitas vezes os usa para realizar suas vontades nos planos mortais. Eles não têm desejo ou ambições, existindo apenas como parte da máquina cósmica do caos primordial. Os Legal, legal, parece Chochos um são uma negócio raça meio de seres Bloodborne. humanoides, muitas vezes descritos como de pequena estatura, com uma Que pele isso, amarelada mano? O e Hulk olhos vermelho? penetrantes. Eles Bicho habitam feio. regiões remotas, principalmente no Himalaia e na Ásia Central, É mas sempre seu no alcance Himalaia, pode se mano. estender a outras partes do Ou mundo. alguma parte Embora pareçam nevada. humanos à primeira vista, existem características que os diferenciam, como a deformidade em seus corpos e a presença de traços alienígenas sutis, devido à sua associação com forças cósmicas e entidades malignas. Sua biologia também envolta em mistério, pois alguns deles parecem ser mais longevos do que outros humanos normais. Eles Tá. praticam magia sombria, envolvendo-se em rituais de Ih. sacrifício, invocação de força além da compreensão humana. Aí não Esses dá, seres mano. são extremamente inteligentes e habilidosos em manipulação, utilizando seu Eu tô vendo a hora que conhecimento de minha cadeira vai magia e quebrar, mano. ocultismo para expandir sua Já tô influência. preparado Eles são já. guerreiros ferozes, adaptados às condições extremas de suas terras de origem e prontos para lutar contra qualquer ameaça aos seus interesses. Sua sociedade é secreta e voltada para a adoração de deuses e entidades Parece um obscuras. negócio meio A tribal, cultura né? dos Chocho é baseada no culto aos deuses antigos e entidades alienígenas. Eles são profundamente devotos às forças cósmicas e dedicam suas vidas a agradar essas entidades, acreditando que são escolhidos para espalhar o caos e o terror pelo mundo. A sua Ah, sociedade é tá bom. hierárquica e autoritária, com líderes religiosos ou mágicos dominando as tribos e guiando as suas práticas. Eles possuem um desprezo profundo pela humanidade comum e veem outras raças como inferiores ou apenas úteis para suas ferramentas de sacrifício. Fire Vampires, também conhecido Fire. como vampiros de fogo, são entidades alienígenas feitas de pura energia flamejante. Eles Isso, são um servos do Ifrit. deus cósmico do fogo e do calor. Os Fire Nossa, existe Vampires um não deus possuem uma cósmico do forma fogo física e do sólida calor, mano. e aparecem como pequenas chamas ou explosões de energia incandescente. Seus corpos incandescentes são instáveis, flutuando e se movendo como ondas de calor. Eles são praticamente imunes a ataques físicos, devido à sua natureza energética, e a qualquer contato com eles resulta em queimaduras severas. Assim como É os óbvio. vampiros estrelas, eles são predadores cósmicos que se alimentam da energia vital de outras criaturas. Eles atacam suas vítimas, sugando sua força vital e deixando para trás restos carbonizados. Apesar do seu pequeno tamanho, eles são extremamente rápidos e podem atravessar grandes distâncias em segundos, atacando com muita precisão. Suas chamas não apenas queimam fisicamente, mas também drenam a energia espiritual de suas vítimas, tornando-as especialmente perigosas. Eles não possuem uma cultura própria, sendo entidades sem mente e de pura energia, que vivem basicamente para obedecer um deus cósmico. Sua motivação é alimentar-se de energia vital e expandir o caos incendiário em nome do deus que cultuam. Might Gaunts são seres misteriosos e silenciosos originários da Terra dos Sonhos, o vasto reino dos sonhos descrito por Lovecraft. Eles possuem corpos humanoides, esguios e completamente pretos como ébano, desprovidos de qualquer traço facial. Não tem Nossa, olhos, não tem nariz ou bizarro. boca. Suas mãos e Parece pés possuem garras aquela sopa de afiadas, e de látex. suas costas brotam grandes asas de morcego, que permite voar com graça e Eu acho que era, agilidade. eu acho que era esses bichos que o Lovecraft sonhava quando ele era criança, ou sei lá, não sei se era criança, adulto, que ele também escreveu. Acabou escrevendo a partir de sonho dele. Os Night Gaunts Até porque
Assim, o universo onírico que ele criou foi tudo baseado nas coisas que ele sonhava mesmo. Então, eu acho que esse era um deles. É descrito como fria e lisa, quase oleosa ao toque. Eles não emitem nenhum som, nem ao mesmo quando atacam ou voam, o que tornam predadores furtivos e assustadores. Eles são incríveis por sua incrível capacidade de voo silencioso, caçando suas vítimas na Terra dos Sonhos sem serem detectados. Sua principal habilidade é capturar e transportar pessoas ou criaturas para áreas distantes, principalmente para lugares obscuros e sinistros da Terra dos Sonhos. Eles agarram suas presas com garras afiadas e suas longas caudas são usadas para segurar firmemente suas vítimas enquanto carregam pelo céu. Os Night Gauts não matam suas presas diretamente, em vez disso, eles as levam para regiões perigosas. Eles não têm uma cultura definida, só existem para servir as forças do caos e do desconhecido. Sua principal motivação é servir essas entidades cósmicas e seus mestres ocultos, transportando seres para lugares sombrios e realizando missões que perturbam o equilíbrio dos sonhos. Eles patrulham certos lugares da Dreamlands, como as encostas da montanha, onde são encontrados em grandes números. Embora não sejam puramente malignos, O problema os Night Gauts das inspiram coisas do medo sonho devido do à sua universo do aparência Lovecraft, que sinistra. é tudo A vira penúltima real. criatura Os que eu Deep vou abordar Ones, esse nesse eu conheço, tópico pô. são os Deep Ones, que são Grande uma Deep raça de Ones, criaturas pô. anfíbias que habitam as profundezas dos oceanos. Leiam A Sombra em Innsmouth, mano. A Sombra em Innsmouth também é muito bom. É um conto muito bom. E aparece os Deep Ones, inclusive. Venerando entidades antigas como Dagon e Hydra. Eles possuem características tanto de peixe como de humanos, com corpos escamosos, mãos e pés palmados e olhos salientes em guelras que lhe permite respirar debaixo d'água. Os seus corpos são robustos e adaptados ao ambiente marinho, com pele úmida e pegajosa, variando em tons de verde, cinza e azul. Os Deep Ones têm longevidade extraordinária, vivendo por séculos ou até milênios, sem mostrar sinais de envelhecimento. Eles podem se reproduzir com seres humanos, gerando híbridos que nascem humanos, mas gradualmente desenvolvem traços dessa espécie. Eles são seres altamente inteligentes e possuem uma cultura avançada subaquática. Além de sua capacidade de respirar tanto em terra quanto na água, eles são fisicamente fortes e resistentes, o que os torna uma ameaça tanto no mar quanto na terra. Eles se organizam em sociedades hierárquicas, muitas vezes centradas em torno do culto a Dagon e Hydra. Eles são conhecidos por formar pactos com os humanos, para fins de reprodução ou por benefícios materiais. É isso mesmo. Eles vivem em sociedades isso. submersas nas profundezas do oceano. As suas sociedades são altamente organizadas e religiosas. Eles veneram deuses antigos, como Dagon e Hydra que eu disse anteriormente, e Cthulhu, e veem essas entidades como seus protetores e mestres. Sua motivação principal é expandir sua influência tanto no mar quanto na terra, utilizando os híbridos como meio-humanos para se infiltrar. Para terminar a camada 1 desse iceberg das raças independentes, eu vou falar dos Het Phoenix, que são criaturas grotescas, mutantes e desfiguradas, que surgem em várias histórias de Lovecraft e autores relacionados. Eles são frequentemente descritos como seres semelhantes a ratos, mas em uma escala muito maior, com corpos grandes, peludos e cobertos por uma pele escura e suja. Seus rostos são distorcidos, com olhos brilhantes e focinhos alongados, enquanto suas mandíbulas estão repletas de dentes afiados. Também possuem membros longos e ágeis, que tornam ágeis e adaptáveis em ambientes urbanos ou subterrâneos. Amigo, é um iceberg. Eu confesso que eu tô meio viciado nesses vídeos da iceberg sobre criaturas cósmicas do Lovecraft. Mano, mas esse bicho é muito feio, mano. Parece aqueles bichos do Fallout, mano. Aqueles... Como que é? As mole lá. Os topeira do Fallout. Sua aparência e comportamento são repulsivos e evocam uma sensação de nojo e terror. As suas habilidades de infiltração e camuflagem permitem que se misturem no ambiente, especialmente em esgoto ou locais escuros, tornando difícil de detectar até que seja tarde demais. Além disso, eles possuem uma forma de comunicação rudimentar, emitindo sons que podem ser entendidos por outros Rat Sphinx. Embora não sejam criaturas mágicas, podem apresentar comportamentos sobrenaturais, como uma resistência surpreendente a ferimentos e a capacidade de sobreviver em condições hostis. Eles não possuem uma forma de cultura como os humanos, mas exibem uma forma primitiva de sociedade baseada em hierarquia e domínio territorial. Eles são territorialistas, defendendo ferozmente suas áreas contra intrusos, tanto como sua própria espécie quanto de humanos. Suas motivações giram em torno da sobrevivência e da alimentação, e eles se alimentam de tudo que encontram pela frente. É igual rato mesmo, né? Rato normalmente é assim mesmo.
Calma, amigo. Calma que vai dar tudo certo. Ah, que isso, meu? Esses monstros abordados, para nós humanos, são o ápice do poder, Nossa, eu preciso mas mudar eles, no o texto universo aqui, porque agora o Lovecraft, não canal tem um é pingo do afiliado, poder pô. dos próximos monstros que eu vou abordar aqui, os grandes antigos. Agora os antigos vai ficar louco o negócio, mano. Agora tem exclamação clipe também. É pra ter, pelo menos. Na segunda camada desse iceberg, a gente tem os grandes antigos, que são as figuras Ah, mais agora sim. conhecidas dos mitos de horror cósmico de Lovecraft. Os Eles são seres de antigos. poder imensurável, e ao contrário da primeira camada, eles não são raças propriamente ditas, e sim entidades solitárias e poderosos. Então, Bicho vamos nos bugado afundar mesmo. ainda mais nesse Bizarro. universo de caos. Yogolonak é um grande Esse eu antigo, nunca ouvi uma falar. entidade de poder Que incomensurável isso, e mano? Ele tem uma corrupção boquinha na extrema, mão? descrito como a personificação do desejo perverso e da depravação. Ele é geralmente retratado como um ser corpulento, sem cabeça, com Que um corpo isso? grotesco e deformado, coberto por uma pele pálida e enrugada. No lugar de sua cabeça, ele tem bocas na palma das mãos, repletas de dentes Tá bom. afiados, pelos quais ele se É o comunica Deidara, e pô. se alimenta. Sua verdadeira forma é tão perturbadora que poucos podem olhar para ela sem enlouquecer. A aparência dele pode variar, pois ele é capaz de assumir outras formas, mas a presença das bocas em suas mãos é um traço constante. Ele é encontrado nas Comer deve ser profundezas difícil, né? ocultas dos mundos além da compreensão, mas pode ser invocado por aqueles que leem seus textos proibidos. Ele é uma entidade de extrema corrupção e depravação, alimentando-se dos desejos mais Olha, ele faz obscuros o e Vida Longa e perversos de suas Próspera, pô. vítimas. Olha Ele só. possui um poder mental impressionante, sendo capaz de influenciar e dominar as mentes daqueles que são vulneráveis a ele, especialmente os que nutrem pensamentos lascivos ou proibidos. Ui, Seus que poderes isso? psíquicos permitem que ele crie ilusões e corrompa as almas de seus seguidores, levando-os a cometer atos indescritíveis. Ele pode possuir pessoas ou influenciá-las à distância, sem a necessidade do contato físico direto. Embora seja uma criatura de imenso poder, ele geralmente prefere agir de maneira indireta, controlando aqueles que o servem. Ele não tem uma cultura própria, mas é adorado por cultistas que buscam poder através da depravação e do caos. Seus seguidores Quem são, em nunca, geral, né? indivíduos que já caíram em atos moralmente condenáveis e buscam aprofundar-se ainda mais na escuridão. Eles buscam corromper e destruir a mente de todos os mortais. Lembra das pessoas serpentes? Agora vamos falar do deus que elas cultuam, Yag, também conhecido como Pai das Serpentes. É uma divindade antiga no mito Lovecraftiano, associada às cobras e à fertilidade. Ele é descrito como uma entidade reptiliana imensa, muitas vezes assumindo a forma de uma cobra gigante com Chegou a traços conhecer o humanoides. streamer. Seus olhos são hipnotizantes, brilhando como uma Cara, inteligência não antiga sei, e amigo. malevolente. Seu corpo é coberto por escamas espessas, que variam em tons de verde, marrom e cinza, proporcionando-lhe uma aparência imponente e indestrutível. Yagi é um ser ancestral, reverenciado por povos primitivos e Cara, isso cultistas como isso aqui protetor parece muito que foi feito pelo Robert E. Howard. E. Howard. Qual que é o nome do cara que fez Conan? Deixa eu ver. É que parece muito uma criatura feita por ele, por, pros mitos dele, mano. É, Robert E. Howard. Talvez já tenha ouvido falar, amigo. Robert E. Howard. Criador do Conan. Parece muito mais uma criatura feita por ele do que do próprio Lovecraft. serpentes e um dos seus descendentes. Ele possui uma É conexão pipoca? profunda com o mundo natural, especialmente com Pipoquinha. répteis, que obedecem MC o seu Pipoquinha. poder e a sua vontade. Yagi é uma entidade vingativa e protetora de suas criações, punindo severamente aqueles que prejudicam as cobras ou seus seguidores. Ele possui vasto poder sobrenatural, incluindo a habilidade de manipular serpentes e criaturas aí, pô. reptilianas à sua vontade. Seus poderes também se estendem ao controle do clima, com evocação de tempestades e alteração das condições atmosféricas. Ele é capaz de infundir os humanos com traços reptilianos, transformando aqueles que o servem ou desafiam em híbridos serpente-humanos. A sua vingança é implacável Tá boa? e pode se manifestar Gostou, em formas amigo? sutis, como má sorte, doenças ou a morte boa, né? lenta, especialmente para aqueles que desrespeitam as criaturas sagradas. Yagi é uma entidade semidormiente que Yagi. raramente se envolve diretamente com o mundo humano. Ele é reverenciado em cultos de diversas civilizações antigas, particularmente entre povos nativos da América do Norte e do Sul.
onde ele é visto como uma divindade da fertilidade e da renovação, além de um protetor Legal. implacável das serpentes. Seus cultos frequentemente realizam rituais envolvendo sacrifício e adoração a cobras, para garantir sua proteção e benevolência. Assim como as pessoas serpentes têm seu deus, as aranhas também. Nossa A senhora, Tlatinátia que é uma isso? entidade aranha gigante e antiga, muitas vezes descrita como um híbrido entre aranha Parece e eu homem, acordando, com um corpo mano. vasto e monstruoso, coberto por pelos pretos e brilhantes. Seu corpo é maciço, com Bicho longas feio, pernas mano. aracnídeas e uma cabeça que mistura traços aracnídeos e humanoides, tornando sua aparência particularmente perturbadora. Habita Nunca uma comi, vasta amigo. rede de teias em cavernas profundas da Terra, entre o mundo dos humanos e o reino dos deuses antigos. Ela é eternamente ocupada, tecendo uma ponte de teias entre dimensões. Lembrou a Sua Ron pele do exala uma sensação Bloodborne, de pô. umidade e escuridão, e ele é praticamente Ron, a mortal, aranha trabalhando dimensional. incessantemente para completar sua teia que liga realidades. Suas teias não são meras fibras, elas são compostas por substâncias cósmicas, capazes de prender Caraca. não só corpos, mas Substâncias também cósmicas. almas. Ai. É um ser paciente e metódico, passando eons tecendo sua gigantesca teia entre mundos e realidades. Ele não interage diretamente com os humanos, a menos que seja perturbado ou Eu nunca invocado. comi essas Suas pipocas habilidades estão diferentonas, centradas em assim, suas teias, doce. que têm propriedades Essas sobrenaturais. que tem em Elas podem shopping, assim, capturar sabe? criaturas vivas de várias dimensões e prender até mesmo seres imateriais, como espíritos ou viajantes dimensionais. Aqueles que ficam presos em suas teias ficam à mercê da criatura, que pode devorar suas almas ou transformar seus corpos em servos deformados. Também tem habilidade telepática, permitindo influenciar ou se comunicar com servos e cultistas pelo mundo. É adorado por cultistas que veneram aranhas. Esses seguidores veem sua missão como inevitável e o ajudam em Que seus isso, rituais de mano? Parece... tecelagem para acelerar o processo da colisão Isso aí dimensional. parece outro bicho Embora já, ele seja mano. uma criatura isolada, longe das preocupações mortais, sua motivação principal é completar sua teia, uma ponte entre a Terra e os reinos dos deuses antigos. Comia quando ainda ia pra Itáqua, também igreja. conhecido como Parou vento de ir, gélido amigo? ou andarilho do vento, Que é uma isso, o entidade Yeti? cósmica É um associada a lobisomem? regiões gélidas e tempestades de neve. Ele é descrito como uma figura gigantesca e fantasmagórica, com traços humanoides mais altos, com uma altura que ultrapassa vários metros. O seu corpo é coberto por uma neblina ou tempestade de neve, tornando difícil ver sua verdadeira forma. Os seus olhos brilham com um azul glacial e suas mãos grotescas e alongadas são garras mortais. Na Itáqua flutua quermesse. sobre ventos, atravessando vastas distâncias com E é bom? facilidade. Mas é só Ele coco possui um ralado, controle assim, absoluto puro? sobre os climas gélidos, sendo capaz de invocar nevascas devastadoras e tempestades de vento que engolem qualquer um em seu caminho. É um Ele Yeti caça suas muito, presas muito nas louco. tempestades, sequestrando-as e levando-as para reinos distantes e desconhecidos, de onde Parei raramente tem muito retornam. tempo. Aqueles que sobrevivem geralmente voltam traumatizados, marcados pela loucura ou Por que, amigo? transformados em servos da Desculpa criatura. perguntar. Itáqua é incrivelmente forte e praticamente indestrutível, com resistência extrema a qualquer dano físico ou mágico. Ele se move rapidamente através dos ventos, tornando-se uma ameaça quase impossível de evitar. Itáqua é venerado por cultistas que vivem em regiões frias, que o consideram uma divindade do inverno e da destruição. Esses cultos Pô, com leite frequentemente condensado realizam deve ser da sacrifícios hora. para apaziguar sua ira e evitar que ele devaste suas aldeias. Ele é uma figura Eu gosto muito do... Eu gosto muito de tapioca com queijo, queijo ralado. Com coco ralado e leite condensado, mano. Nossa senhora, é muito bom. de medo e reverência, e muitos acreditam que ele coleta almas ou corpos para se alimentar a própria existência, ou para servi-lo em outras dimensões. Rantengo é um Que grande isso? antigo adormecido por milhões de anos, com a origem dos confins do Parece espaço. uma Ele é macarronada. descrito como uma criatura grotesca, de forma alienígena e incompreensível, que Nossa, eu adorei a observação. Ele é descrito como uma criatura grotesca. Todas as criaturas do Lovecraft. Literalmente. características de inseto, crustáceos e gigantes. Seu corpo é coberto por uma carapaça rígida e volumosa, com um apêndice semelhante a tentáculos, patas e segmentos. Esse bicho parece muito que Ele saiu do possui Bloodborne, 3 olhos mano. enormes e brilhantes, que transmitem uma inteligência fria e antiga. Suas mandíbulas, Esse bicho cheias parece de muito que presas saiu do Bloodborne afiadas, mesmo. são usadas tanto para devorar suas presas, quanto para assustar aqueles Quer que dizer, a ousam gente se sabe que o aproximar. Bloodborne se É inspirou, conhecido né? por sua natureza quase mortal, capaz de sobreviver por eras sem necessidade de sustento, em um estado de hibernação profundo. Embora ele seja atualmente adormecido, sua reativação poderia trazer uma catástrofe incomensurável para a humanidade. Quando desperto, Rantengo é uma entidade extremamente perigosa, com habilidades tanto físicas quanto sobrenaturais. Sua carapaça é virtualmente impenetrável,
tornando resistente a qualquer tipo de ataque físico ou espiritual. Ele tem a capacidade de se regenerar rapidamente ferimentos e é imune ao envelhecimento. Além disso, pode influenciar as mentes daqueles que estão próximos a ele, corrompendo Entendi, e amigo. instigando a comportamentos obsessivos, especialmente em relação Faz ao culto e sentido, adoração à sua eu te figura. entendo. Ele é reverenciado por um culto obscuro e secreto, que acredita em seu retorno iminente para restaurar uma era de Caraca, o caos bicho e tá destruição. doidão, mano. Que Seus isso? adoradores estão constantemente em busca de formas de despertá-lo, realizando rituais sangrentos e sacrificando vítimas em seu nome, acreditando que sua ascensão Que lhes trará isso, poder mano? e favor. A motivação de Rantemo não é Bicho clara, feio. mas como os outros grandes antigos, ele parece estar em sintonia com forças cósmicas além da nossa compreensão. Zar, ou Zar. Zar, o Gêmeo, é uma entidade monstruosa e incompreensível. É uma criatura Mas eu te entendo, amigo. E eu acho que eu concordo, assim. Sei lá, eu concordo nesse sentido. Posso falar muito sobre, mas quem sabe um dia. massiva, composta por uma mistura de formas amorfas e tentaculares que se entrelaçam, muitas vezes se tratando como dois corpos fundidos em uma só massa grotesca. Essa fusão de entidades lhe confere o título de gêmeo. O seu corpo é coberto por uma pele viscosa e opaca, Parece um exalando uma Digimon. aura de podridão e Aqueles corrupção. Digimonzinho Zar se pequenininho. esconde em locais isolados, geralmente subterrâneos, e sua existência é mantida em segredo por cultos que o veneram. Sua biologia é alienígena e sem forma definida, como uma massa gigante, alterando-se constantemente. Apesar de sua aparência fluida, ele é uma entidade quase indestrutível e imune aos efeitos do tempo e forças físicas terrenas. Zar possui o Nossa poder senhora, mas imenso que é psíquico, isso? sendo capaz de se comunicar telepaticamente com seus seguidores, ou aqueles sensíveis à sua Mas presença. aquele Ele bichinho virou pode isso? corromper a mente de indivíduos à distância, levando-os à loucura ou forçando a servi-lo. Seu corpo disforme e tentacular é capaz de se estender e remodelar-se à vontade, tornando-o Nossa, parece incrivelmente o difícil de saiu do conter Rick e ou Morty, ferir. mano. Ele também tem a habilidade de manipular o espaço ao seu redor, deslocando-se e distorcendo a realidade local para dificultar a aproximação de seus inimigos. Embora raramente saia de sua morada, sua presença pode ser sentida em áreas devastadas, e ele é capaz de gerar uma atmosfera de medo e desconforto. Ele é venerado por cultistas isolados que acreditam na sua supremacia Pô, e mas já poder virou cósmico. isso? Esses seguidores realizam rituais para manter sua conexão com o Ser, oferecendo sacrifícios humanos e realizando cerimônias para garantir sua proteção. Suas motivações são quase insondáveis para a mente humana, mas ele parece buscar expandir sua influência e corromper o mundo ao seu redor. Shudmel é um dos mais poderosos grandes antigos, Chu de mel. associado aos subterrâneos da Terra e conhecido como Pai dos Quitotianos. Ele é uma entidade colossal e serpentina, composta por um corpo vasto e segmentado, semelhante a uma Parece o minhoca ou Cos serpente do gigante, com Bloodborne. tentáculos e apêndices que emergem do seu corpo. Sua pele é grossa e viscosa, de cor escura e terrosa, adequada para cavar de rochas e solos. Vive nas profundidades abissais, escavando túneis e cavernas. O seu corpo pode atingir vários quilômetros de comprimento, e sua presença está associada a terremotos e atividades sísmicas que ele pode provocar por se mover debaixo do solo. É uma criatura imensamente poderosa e destrutiva. Sua habilidade mais notável é o controle sobre o Cara, eu não movimento consigo tectônico da identificar, tá Terra, muito permitindo-lhe pixelado. causar terremotos devastadores à vontade. Muito Ao se pixelada mover, a ele imagem, não pode consigo destruir enxergar. cidades inteiras, provocando colapso de estruturas e engolindo terras. Ele também tem a capacidade de controlar mentalmente seus descendentes, que são criaturas menores, mas igualmente poderosas. Sem sombras de dúvida, esse é o ser mais famoso da mitologia Lovecraftiana. O Cthulhu é uma entidade cósmica colossal e incompreensível, adormecido nas Muito profundezas do famoso. Oceano Mais Pacífico, famoso, eu na acho. cidade submersa de Riley. Ele é descrito Cthulhu. como uma criatura Ele é. humanoide, mas com características que misturam polvo, dragões e seres reptilianos. Seu corpo é macio, com pele cor Grande verde Tchutchuco. O acinzentada Tchutchuco e uma tá textura gelatinosa. marombaço aí, cara. Cthulhu Que isso? possui uma cabeça semelhante ao polvo, com inúmeros tentáculos saindo do seu rosto, O que shape agitam tá em dia. independentemente. Suas asas enormes, de aparência dracônica, dobram-se sobre seu corpo, e suas garras afiadas adornam suas mãos e pés. Embora ele permaneça Tá no estado de shapeado, hibernação mano. em Riley, essa forma provoca uma sensação de horror cósmico, pois sua biologia transcende a compreensão humana, Pô, não e sua faltou um mera dia da aparência academia. desafia as leis Tudo, da mano. Olha natureza. isso. Essa criatura é uma entidade de poder imenso, com habilidades que vão além das capacidades físicas. Ele possui poderes psíquicos grandes demais, sendo capaz de influenciar mentes a grandes distâncias, enviando visões e sonhos Mas perturbadores vocês para sabiam que. Vocês sabiam que o Cthulhu, apesar dele ser muito bala, assim, ele é muito. Ele é muito. Ele, assim, tem seres muito piores que ele. Ele, assim, ele é muito bala.
Mas tem uns seres que são muito mais, tipo, poderosos que ele, assim. Aqueles sensíveis à sua presença. Seus sonhos são capazes de causar Ele é tipo loucura em nada humanos perto dos subconscientemente. outros. Dos Embora outros. adormecido, Das outras Cthulhu é criaturas, assim. praticamente mortal e invulnerável à força terrenas. Quando ele for desperto, a sua força de titã é capaz de destruir civilizações inteiras com facilidade. Ele também pode manipular o espaço-tempo em níveis que fogem ao entendimento humano, tornando uma ameaça interdimensional. Por todo esse poder, existe uma série de cultos que cultuam ele, e entre esses cultos adoram ele humanos e outras criaturas. Ka-ta-no-toa é uma entidade nascida em algum lugar além das estrelas, Nossa, muito doideira. antes da criação da Terra. Ele reside nas profundezas de uma montanha vulcânica na antiga e perdida civilização de Mu, uma cidade submersa no oceano. Essa criatura é descrita como uma massa gigantesca, amorfa e repulsiva de carne viscosa e tentacular, com apêndices que lembram serpentes ou lesmas. Sua aparência é tão horrenda que aqueles que contemplam são instantaneamente petrificados. Suas mentes e corpos são preservados em um estado vivo, Que mas isso? completamente É o paralisados, Beholder? como se sua carne fosse fossilizada em uma casca de Será que o pedra, Beholder foi enquanto suas baseado nisso? consciências permanecem aprisionadas. Seu corpo é coberto por uma pele úmida e Gente, escorregadia, coloquem que vídeo parece lá se mover e no pulsar Discord como se lá estivesse vivo. no Além desse poder servidor do bizarro, que é pior do que ser servidor morto, de do ficar React. petrificado pela eternidade, Botem vídeos ele lá, possui mandem uma vídeos aura lá. de medo esmagadora, que induz terror Acho que esse absoluto em bicho todos os ele seres que se inspirou o aproximam. Beholder, não? Ele é praticamente Parece muito. indestrutível, existindo desde os tempos imemoriais e sendo resistente a qualquer forma de ataque físico ou místico. Embora ele seja raramente movido nas profundezas da montanha, sua mera presença pode corromper e desintegrar tudo em sua volta. Muito O parecido com Dagonzão. Cthulhu, Dagon é frequentemente associado ao mar e à vida aquática. Ele é retratado como uma Grande colossal Dagonzão, criatura híbrida, combinando traços humanos e de peixe, com um corpo enorme coberto por escamas e uma cabeça semelhante de um tubarão. Seus olhos são profundos e escuros, irradiando um brilho sinistro, enquanto suas garras longas e afiadas são adaptadas para agarrar e destruir. Dagon é descrito como uma figura monstruosa que se ergue das profundezas do oceano, simbolizando tanto a fúria do mar quanto a força primordial da criatura aquática. Seu tamanho imenso o torna quase indestrutível, e sua presença é muitas vezes acompanhada por tempestades e ondas devastadoras. Dagon possui a capacidade de manipular as águas e invocar criaturas marinhas para servi-lo, incluindo os temidos Gipiones, que são seus seguidores e cultistas. Ele pode causar inundações, tempestades e destruição em áreas costeiras, demonstrando domínio sobre o elemento aquático. Sua força física é incomensurável e ele é imune a ataques Outro que convencionais. não perde um dia da academia, né? Ou Rastor, muitas vezes chamado de O Inominável, é uma entidade cósmica muito complexa, cuja verdadeira forma é incerta e varia conforme as tradições e mitos. Ele é frequentemente Mas o associado à Rastur não loucura é o e à Rei do decadência, Amarelo? simbolizando a destruição da sanidade e a inversão da ordem. Rastur é descrito como uma figura nebulosa, emaranhada de sombras e névoas, podendo manifestar-se como uma forma humanoide, mas suas características exatas são evasivas e instintivas. Em algumas representações, ele é visto como uma criatura que se assemelha a um homem de traje de cerimônia, cercado por uma aura de Valeu, desespero Elisão. e corrupção. A sua presença provoca um sentimento de inquietação e muito medo, como se o próprio Eu acho que o espaço ao Rastur redor não se é. contorcesse Não é e Lovecraft. distorcesse. Tipo assim, não É uma é entidade de poder imenso, capaz de influenciar canônico a mente daqueles Lovecraftiano. que Acho que entram ele em é tipo contato com sua do presença. Sua expandido, né? capacidade de induzir a loucura é sua habilidade mais conhecida, levando indivíduos a experimentar Eu acho que o alucinações e Rastur ele é o delírios. Rei do Ele pode Amarelo, né? O Rei do manipular Amarelo sonhos e criar não é versões do Lovecraft. perturbadoras de si mesmo e visões que destoam da realidade. Rastur também tem uma conexão profunda com as forças do caos e da destruição, e seu poder pode se manifestar em forma de desastres naturais ou sociais. Aqui Inclusive, acho que no. Cara, agora eu não lembro. Eu não lembro se é no Dark Souls. Se é no Demon Souls ou se é no Dark Souls 3. E tem uma criatura que tem um bagulho amarelo, assim, também, que o efeito é mesmo, meio parecido, assim, com essa questão tipo, de ficar afeta a sanidade, assim, eu não lembro. Eu sei que tem um item desse no Dark Souls, em algum Dark Souls. que o invocam buscam seu favor frequentemente, pagando um preço muito alto. Ó, tchutchu. Talassofobia. Ai, minha talassofobia. Após mais uma interrupção dessas criaturas que se Eita. recusam a deixar eu falar delas, eu vou falar de mais um dos grandes antigos, Esse eu não conheço. Bokihuk,
também conhecido como Ok. Deus dos Largatos. Esse É eu um não grande conheço. antigo venerado principalmente pela civilização de Atlântida, associada a regiões aquáticas Doideira. e pântanos. Ele é descrito como uma colossal criatura reptiliana, com o corpo coberto por escamas verdes e É uma azuis iguana que gigante. brilham sobre a luz do sol. Seu formato é híbrido, combinando características de um largato e de um dragão, com garras afiadas e uma cauda longa e musculosa. Ele possui uma cabeça triangular, adornada com olhos profundos e brilhantes, que podem hipnotizar ou intimidar. Ele se movimenta tanto na água quanto na terra. Ó. É um ser bem poderoso e temido, com a capacidade de controlar as águas e influenciar as tempestades. Ele é capaz de provocar inundações e criar maremotos, usando essas habilidades para punir aqueles que desrespeitam seus domínios. Além disso, é conhecido por sua força física formidável, sendo um combatente imbatível em suas terras profundas. A presença da criatura está frequentemente associada a rituais de sacrifício, pois ele demanda devoção e oferendas. O Kichunka é frequentemente descrito como uma entidade Como flamejante é e que é, meu volátil, parça? composta inteiramente de fogo e plasma. Ele se assemelha a uma massa viva de chamas, brilhando com uma intensidade insuportável, capaz de Vai que é, meu iluminar parça? vastas regiões do Chunga? espaço. É associado à estrela Cthulhu Fomalhaut, de onde de acredita fogo? ser sua origem. Sua forma é amorfa e está em constante movimento, se agitando como uma tempestade de fogo. Ao contrário de muitos outros grandes antigos que possuem formas físicas tangíveis, é uma entidade de energia pura, sem corpo sólido, o que o torna quase impossível de ser contido ou ferido. Quando manifestado na Terra, ele aparece como um sol em miniatura, irradiando calor e luz intensa. Ele possui poderes devastadores associados ao fogo e ao calor extremo. Sua presença é suficiente para incinerar completamente o ambiente ao seu redor, e ele pode provocar erupções de fogo que se espalham com uma velocidade implacável. Ele também tem a capacidade de convocar e controlar seres conhecidos como vampiros de fogo, criaturas menores e flamejantes que eu falei anteriormente. Embora a criatura geralmente permaneça em seu domínio cósmico, ele pode ser invocado por meio de rituais específicos. Como E o todos. penúltimo Meu grande Deus do antigo céu. que vamos falar aqui é o Chisatogoa, também conhecido como o Ah, Deus Tsatogua. Preguiçoso. É uma entidade Acho que o anciã de Tsatogua origem também é cósmica. do Ele é Robert descrito A. como uma criatura Howard. grotesca e indolente, com uma Eu acho que forma ele não similar a é. um sapo ou Acho morcego que ele não é tipo gigante, com um canônico corpo do gordo e Lovecraft. Eu acho que ele rechonchudo, é meio coberto por uma pele preta e pegajosa. Seus do olhos são universo pequenos e expandido, né? brilhantes, frequentemente semicerrados, como se estivesse constantemente à beira do sono. Ele habita cavernas profundas e escuras, preferindo lugares de escuridão eterna, onde pode permanecer imóvel e adormecido por longos períodos. Sua aparência grotesca é uma mistura de malevolência e maldade pura. Apesar da aparência de preguiçoso, ele é uma criatura de imenso poder. Ele é capaz de devorar qualquer coisa que Quando o entre em sua gordinho gosta presença, de atiçar. utilizando suas mandíbulas largas para engolir presas inteiras. Ele pode invocar servos conhecidos como Vormis, uma raça de criaturas humanoides peludas que adoram ele como deus. Também possui habilidade mística, sendo capaz de realizar feitos de magia e influenciar a mente de outros seres, controlando-os para realizar os seus desejos, sem precisar sair do repouso. E por último, vamos falar de Shagmar, para completar essa Shagmar. camada do iceberg. Shagmar, também conhecido como terror ancestral, é uma entidade monstruosa de origem cósmica, frequentemente Shagmar. descrito como uma combinação grotesca de humano e elefante. Ele possui um Nossa. corpo massivo e deformado, com uma cabeça de elefante, incluindo isso? uma tromba larga e retorcida, que é capaz de sugar o sangue e a vitalidade de suas vítimas. Sua pele é grossa e acinzentada, parecida com uma pedra ou couro, coberta por estranhas marcas e símbolos arcanos. É uma criatura anciã que esteve presente na Terra desde os tempos imemoriais. É uma entidade de enorme poder, com uma fome insaciável por Esse aí não é sangue e energia do vital. coisa do Ele é Robert A. capaz de Howard drenar a também? vida de suas vítimas através de sua tromba. Eu acho que esse bicho aqui é daquela história do Robert A. Howard também, da Torre do Elefante, não é? Eu acho que é. Absorvendo não apenas o sangue, mas também sua essência vital, deixando suas vítimas em um estado seco e murcho. Se não Apesar for, é da aparência igualzinho. lenta e pesada, ele possui uma velocidade impressionante quando ataca, e seu corpo pode se regenerar rapidamente de ferimentos. Os Eita, agora grandes antigos são muito poderosos, são deuses do universo. só que tem coisa Porém, pior. os verdadeiros deuses se encontram fora do cosmos. E é deles que vamos falar agora, na última coisa camada do muito iceberg. pior. Os deuses exteriores. Eita. Agora que o bicho pega. Como o próprio nome já diz, são deuses do mundo cósmico,
criaturas de tanto poder que sua mera presença Nossa. é capaz de enlouquecer qualquer Pô, isso pessoa é que os doideira, vê. hein? São deidades no topo da existência. Nessa última camada, vamos afundar no maior horror que existe no universo: deuses exteriores. Abiroth é conhecido como a fonte de toda imundície. É um deus exterior que reside na profundeza das cavernas mais escuras e profundas. Ele é uma massa informe e amorfa de carne, poucos de matéria em constante mutação. Ele Essa não tem uma capa forma de... física, sendo descrito como um amontoado grotesco de órgãos, apêndices e criaturas Essa capa deformadas que surgem de sua massa e logo Death se Metal, dissolvem mano. e rastejam para Brutal longe. Death Metal. Sua matéria é viscosa, infecta e Grindcore. mal cheirosa, constantemente gerando vida disforme e mutações horrendas. Essas criações, filhos degenerados dele, são descartadas ou absorvidas novamente por seu corpo monstruoso, perpetuando um ciclo de nascimento e morte aberrante. É um ser passivo em termos de movimento, permanecendo imóvel em um poço de escuridão, mas ele exerce um poder incrível através da criação contínua de vida monstruosa. Ele é a fonte de aberrações, gerando incontáveis formas de vidas degeneradas e mutantes. Sua presença é tóxica e infecciosa, e qualquer criatura que se aproxime corre risco de ser corrompida ou assimilada em sua forma amorfa. Também tem um intelecto vasto e incompreensível, possuindo conhecimento sobre a natureza e a vida da criação à destruição. Esse monstro é adorado por cultos, que veem nele a origem de toda a matéria viva e o simbolismo da degeneração e da corrupção. Seus seguidores realizam rituais macabros, muitas vezes envolvendo a criação de novas formas de vida, deformadas, ou a transformação de corpos humanos em aberrações, emulando a capacidade criadora de seu deus. O Bossátila... Pera aí, só um minutinho, galera. Volti. Estou de volta. Estou de volta. Deftones é muito bom, meu Deus do céu. Tá, gente, vamos voltar aqui um pouco. Emulando a capacidade criadora de seu deus. O Bossátila, também conhecido como o progenitor da vida, é uma entidade primordial, possivelmente mais antiga que a própria Terra. Ele é descrito como uma massa amorfa e gelatinosa de carne viva, situada nas profundezas da Terra, possivelmente um pântano ou em um poço vulcânico. De seu corpo disforme, constantemente emergem criaturas unicelulares com forma de vidas primitivas, que são liberadas em seu ambiente antes de dissolver de volta em sua massa ou evoluírem lentamente em formas mais complexas. Ele não possui olhos, bocas ou membros reconhecíveis, mas está em constante fluxo, numa atividade incessantemente de criação de vida. Ele é visto como a fonte de toda a vida terrena, a partir da qual a primeira matéria viva teria surgido. É uma forma passiva de criação e origem. Ele não age de forma consciente nem demonstra inteligência visível, mas sua capacidade de gerar vida é incessante e poderosa. Suas criaturas, que começam como seres amorfos, podem evoluir para as formas mais complexas. E algumas teorias dentro do mito sugerem que ele deu origem às primeiras formas de vida, que evoluíram para todas as criaturas da Terra, incluindo os seres humanos. Sua presença é impregnada de uma força vital bruta, mas também uma espécie de estagnação primordial. Ele cria sem propósito e sem controle, refletindo a força cósmica indiferente e automática. Além disso, o contato prolongado com a criatura pode resultar na degeneração de organismos complexos. Essa entidade é vista como indiferente, é mais uma força da natureza do que um deus com intenções propriamente ditas. Cultistas e estudiosos do culto o reverenciam como progenitor da vida, acreditando que ele contém o segredo para a origem da humanidade e do cosmos. No entanto, sua adoração é frequentemente ligada a rituais que envolvem a regressão ou a desevolução da forma primordial. Yog-Sothoth é um dos deuses exteriores, uma entidade cósmica de poder inimaginável e onipresença no tempo e espaço. Ele é descrito como um aglomerado de esferas brilhantes e translúcidas, que se entrelaçam e vibram, cada esfera representando uma fração de sua forma e poder. Sua aparência é difícil de descrever, com precisão, já que ele transcende a matéria e as energias comuns, existindo além da realidade conhecida. Ele não possui uma forma fixa, sendo uma manifestação do próprio conceito de infinitude e do conhecimento cósmico absoluto. Ele não está limitado a um local ou dimensão específica, é sua essência que permeia todas as realidades. É um ser onisciente e onipresente, conhecido tudo o que foi, o que é e o que será. Ele detém o poder sobre todas as dimensões e é capaz de atravessar as barreiras do espaço-tempo à vontade. Embora seja uma entidade de sabedoria cósmica, ele não é benevolente nem malévolo. Sua mente alienígena opera em um nível que está além do bem e o mal. Seus seguidores acreditam que ele pode ser invocado para conceder o conhecimento proibido, o que geralmente leva à loucura ou destruição.
Esse ser é reverenciado por cultos esotéricos e por aqueles que buscam conhecimento além das limitações mortais. Seus cultistas acreditam que através de rituais arcanos podem acessar partes de seu vasto conhecimento, mas o preço é frequentemente a sanidade ou a destruição completa daquele mundo. Justo, né? O Agora padrão. o deus exterior, Tustia, é descrito como uma chama verde viva flutuante, Esse eu como não uma forma conheço. amorfa e indeterminada, que parece pulsar e dançar como fogo. Embora seja de uma origem alienígena cósmica, ele é uma das muitas entidades menores que servem aos deuses exteriores maiores, sendo mais frequentemente associada a rituais e celebrações macabras, onde seres maiores como Azatoth e Nyarlathotep são invocados. Sua aparência é enganadoramente simples, mas carrega consigo uma energia e uma malevolência latente. Ele não se comunica ou interage diretamente com os mortais, exceto através de sua luz e calor alienígena, que pode desestabilizar a mente e causar distúrbios na realidade ao redor. Ele tem a capacidade de distorcer as percepções de quem observa, levando aqueles que encaram sua forma flamejante ao desespero ou loucura absoluta. Embora ele não seja uma figura mais proeminente no panteão cósmico, ele é reverenciado por cultos que se especializam em magia de fogo, ou que desejam invocar olha só. energias destrutivas em rituais profanos. Ele é uma força de pura maldade e destruição que distorce tudo ao seu redor. Ao contrário das outras entidades malignas, Peraí. Cheguei em casa, comi um pouquinho de sopa da manhã. Que delícia, amigo. Sopa do quê? E você? Eu acabei de comer pipoca. Minha janta. Abóbora, peixe, banana cozida. Nossa, peixinho. Peixinho é bom, peixinho. ou que desejam invocar energias destrutivas em rituais profanos. Ele é uma força de pura maldade e destruição que distorce tudo ao seu redor. Ao contrário das outras entidades malignas, Nodens aparece frequentemente como um homem idoso, mais Olha vigoroso, só, com uma barba o Odin, prateada mano, e o olhos que velho. irradiam sabedoria e poder. Nodens velho. é frequentemente visto como uma carruagem puxada por criaturas marinhas, Esse é o como Thor? golfinhos ou monstros marinhos, que ele comanda com maestria. A sua Nossa, eu conexão com nunca o tinha mar ouvido é falar profunda, e ele tem domínio sobre as águas e as criaturas que velho aí. nela habitam. Ele representa um poder antigo e muito benevolente, Parece o mas sua Odin. moralidade é distância da compreensão Ele tem um humana. corvo Ele no age como ombro, uma mano. força neutra na natureza, interessado principalmente no equilíbrio cósmico. Nodens é um ser de vasto poder, com controle sobre o tempo, o espaço e as forças da natureza, especialmente águas e o oceano. Ele é capaz de viajar através de dimensões e mundos, É o caçando Odin. entidades malignas e intervindo em momentos de grande O desequilíbrio. Odin Ele é conhecido da por água. caçar seres conhecidos como Biakis, que são outras entidades cósmicas malévolas. Além disso, Nodens pode conceder visões proféticas e a Cara, eu nunca sabedoria tinha àqueles ouvido que falar merecem desse sua cara. atenção. Ele é reverenciado por poucos cultos humanos, mas é temido e respeitado por todos aqueles malignos. Ele é um Parece ser de pura tipo, bondade, ao parece o contrário dos outros ser deuses, e é o dos único que está pescador, tá disposto a ligado? fazer o bem para a humanidade. Shub-Niggurath, também conhecido como Ainda não tem costume de... Não, amigo, tipo assim, eu tinha, né? Eu não tenho é grana. Mas eu sempre comia. Quando eu morava em Curitiba, nossa, direto. Comia coisa mais assim. Mas eu não, assim, sinceramente, eu não ligo muito hoje em dia, assim. A gente aqui geralmente toma um café da tarde, assim, e, pô, sei lá. E aí de noite não come tanto, assim. Geralmente é umas coisas assim, ou como pão de novo, ou sei lá. e é o único que está disposto a fazer o bem para a humanidade. Shub-Niggurath, O também conhecido Shub-Niggurath eu como conheço Círculo também. Mil Filhos, é uma das mais temidas entidades dos deuses exteriores. Ela é frequentemente descrita como uma Ó, massa massa amorfa e amorfa. revolta de carne escura e Todas viscosa, as de onde criaturas brotam inúmeros Lovecraftianas são uma tentáculos, massa bocas e amorfa. apêndices, que se retorcem sem cessar. De sua forma pulsante e disforme, surgem constantemente criaturas deformadas, seus filhos, que são liberados ao mundo. Esses descendentes podem variar desde formas grotescas de vida até aberrações demoníacas que habitam florestas em lugares remotos. É uma divindade profundamente ligada à fecundidade e à corrupção da vida, sendo vista como uma força cósmica de criação sem limites, mas de forma bestial e caótica. Sua habilidade mais notável é de criar vida, em uma escala e de uma maneira que desafia a compreensão, mas suas criações são frequentemente monstruosas e É sempre malignas. os Ele é bichão, né? invocado Nunca por é... cultos que buscam fertilidade ou poder, mas o contato com Shub-Niggurath muitas vezes resulta em consequências terríveis, como a deformação física ou mental dos invocadores. Sua presença distorce a realidade ao redor, e ela tem o poder de corromper ambientes inteiros, transformando florestas e terrenos férteis em paisagens repletas de vida disforme e predatória. Ela também possui a habilidade de atravessar dimensões e manifestar sua influência em diversos planos.
Essa Ah, é monstruosidade é reverenciada por o cultos em todo o mundo, Black especialmente Goat, aqueles não que é? praticam rituais de fertilidade e invocam forças ligadas à criação. No entanto, Shub-Niggurath. suas dádivas de fecundidade e criação são sempre acompanhadas de uma terrível corrupção, e muitos de seus seguidores acabam por se tornar aberrações. Hypnos é uma Que entidade que isso, representa o Hypnos? Mas poder isso e o é, mistério do sono e dos isso é sonhos. grego, não Embora é? inspirado no deus grego do sono, Sabia. sua forma nos mitos Lovecraftianos é muito alienígena e enigmática. Ele é Caraca, eu nem descrito como uma sabia que figura tinha esbelta e isso. bela, com traços quase humanos, mas com um brilho etéreo nos seus olhos. Sua aparência muda sutilmente dependendo de quem o vê, refletindo a natureza subjetiva dos sonhos. Ele habita os Nem reinos além sabia da que compreensão na humana, mitologia localizados na Lovecraftiana fronteira do sono e a tinha vigília, isso. e é capaz de viajar por entre as mentes e as dimensões do sonho. Hypnos possui a habilidade e o controle absoluto sobre o reino dos sonhos, e pode manipular as percepções daqueles que adormecem. Ele tem o poder de conceder visões proféticas ou induzir pesadelos terríveis que podem enlouquecer ou iluminar quem o experimenta. Além disso, é Nossa, minha capaz de cadeira tá transformar toda consciências para se o além das fronteiras do desfazendo já, espaço mano. e do tempo, levando os sonhadores a lugares além da realidade. Ele é Ah, é porque adorado por uma Lovecraft tinha série muito de coisa cultos sobre sonho, secretos né? que Por buscam o isso, poder através dos tá sonhos, ou explicado. que tentam explorar os mistérios do subconsciente do universo onírico. Ele é visto como um portador de sabedoria e visões transcendentais, mas também como um guia traiçoeiro, que pode levar os mortais à loucura caso não estejam preparados para os segredos dos sonhos. O segundo ser mais Ah, poderoso da esse é um mitologia de Lovecraft clássico é ele, Nerlatotepzão, Nyarlathotep, mano. um ser tão perturbador que sua mera existência causa loucura. Ele é conhecido como Caos O Rastejante, caos e é uma das mais notórias e rastejante. malignas entidades dos deuses exteriores. Ao contrário de outros seres cósmicos, ele não é amorfo e nem incompreensível em sua totalidade. Ele pode assumir várias É, formas, muitas ele das assume quais se forma de assemelham a humano, figuras né? humanas, mas seu aspecto mais comum é de um homem alto de traços egípcios carismático e envolvente. É, o Mas sua verdadeira Nerlatotep natureza, no se entanto, transforma em é humano. completamente alienígena e caótica. Ele não possui uma forma fixa e é capaz de se manifestar em incontáveis avatares, cada um adequado às circunstâncias e ao público que deseja manipular. Suas Olha transformações só, ele é podem variar de espertinho, figuras hein? monstruosas, dotadas de apêndices e olhos múltiplos, a formas incrivelmente belas ou grotescamente surreais. Ao contrário de outros deuses exteriores, ele interage frequentemente com a humanidade. Ele é um mestre da manipulação e do engano. O Ele possui uma Nerlatotep tem inteligência muita vastamente superior à proximidade humana, com com os o poder de humanos, se né? comunicar e influenciar mortais de maneira direta, ao contrário de outras entidades mais distantes, como Cthulhu e Azathoth. Ele manipula sonhos, induzindo visões perturbadoras e guiando a civilização inteira à loucura e à destruição. Ele é capaz de alterar sua forma de vontade, surgindo como figuras divinas ou profanas, para provocar caos e confusão. Além disso, ele tem o poder de viajar através do tempo e do espaço com facilidade, espalhando a influência de deuses exteriores por onde passa. Ele também pode criar e controlar fenômenos sobrenaturais, distorcendo a realidade ao seu redor para realizar os próprios e obscuros objetivos. Ao contrário de seus mestres caóticos, ele atua com um propósito claro, espalhando caos de forma calculada. Ao longo dos séculos, Nyarlathotep tem sido adorado em cultos secretos e Meu sonho civilizações era ser perdidas, assim, geralmente mano. sob nomes e formas diferentes. Seus seguidores o veem como um guia para o poder, acreditando que ele pode conceder conhecimento arcano e habilidades extraordinárias. No entanto, ele age apenas em benefício próprio. E por fim, para finalizar Azathoth. esse iceberg com chave de ouro, Azathoth, o ser mais poderoso de todos os tempos, um demônio que seu mero despertar acabaria com a existência de tudo e Que todos. doideira, mano. Que Azathoth, conceito também doido. conhecido como Sultão Demoníaco ou Caos Nuclear, Que? é uma das entidades mais antigas e Como é que ele é poderosas dos deuses conhecido? exteriores. Ele resolveu como um guia Como para é que ele é finalizar esse conhecido? iceberg. O caos nuclear é uma das entidades que acabaria com a existência de tudo e todos. Azathoth, também conhecido como Sultão Demoníaco ou Caos Ah, Nuclear, é uma Sultão. das entidades mais antigas e poderosas dos deuses exteriores. Ele reside no Nossa, eu centro do entendi outra universo, coisa, mano. onde permanece eternamente adormecido, envolvido em escuridão absoluta e caos cósmico. Azathoth é descrito como uma massa gigantesca de matéria fervilhante e caótica, constantemente em movimento sem forma definida. Sua biologia é impossível de ser compreendida pelos padrões mortais, pois ele não possui uma consciência como as entidades conhecidas. Sua aparência é amálgama de tentáculos protuberantes e bocas que se manifestam e desaparecem, Eu em um adoro estado esse de caos design. O design é perpétuo. sempre Tudo ao assim, redor mano. de Sempre uns Azathoth é negócios distorcido, extremamente como se o próprio tecido do espaço bizarro, e tá do tempo ligado? se Absurdo. desfizessem na sua presença. Ele está cercado por uma corte de entidades menores, que tocam flautas e tambores, em um som alienante que É mantém o muito deus em doido isso sono também. eterno. Essa monstruosidade é a personificação do caos primordial. Ele não age por vontade própria, pois está eternamente adormecido, e qualquer ação associada a ele é resultado de sua presença destrutiva e incoerente. É dito que todo o universo existe apenas em um sonho em sua mente inconsciente, e se Cara, algum dia ele imagina, despertar, imagina. ele Olha esse conceito, mano. Ai, olha esse conceito, mano.
o universo só existe dentro do sonho de uma criatura dessa. Tipo, imagina que doideira, mano. Ele não age por vontade própria, pois está eternamente adormecido, e qualquer ação associada a ele é resultado de sua presença destrutiva e incoerente. É dito que todo o universo existe apenas em um sonho em sua mente inconsciente. Meu, isso E é se muito algum dia doido, ele mano, despertar, pensar nisso. a realidade como nós conhecemos será destruída instantaneamente. Imagina. Sua mera existência distorce as leis da física e da natureza, tornando uma força de destruição incompreensível. Azathoth Não é existe incapaz de nada. interagir diretamente com outras entidades ou com o cosmo, exceto através de seus arautos, como Nyarlathotep, que age em seu nome. Seus poderes são ilimitados, e ele é visto como o núcleo de toda energia cósmica e caos, capaz de desfazer a criação com sua presença. Contudo, por estar adormecido, é desprovido de consciência. Ele não tem ambição ou direção. Ah, Os cultos que óbvio, veneram né? O que ele Azathoth vai não fazer? fazem por admiração Ele ou já é o ser devoção mais no sentido poderoso? tradicional. Em vez disso, eles reverenciam seu poder bruto, buscando uma conexão com o caos primordial que ele representa. Seus seguidores acreditam que a única verdade do universo é o caos, e Azathoth é a manifestação final Legal. dessa vontade. Filosofia interessante. Caraca, mano, esse é o tipo de coisa que é muito bizarro, né, mano? Se pensar que poderia ter uns troços desses, sim. Sei que tem bastante vídeo do TikTok que mostra, né, essas... O fim será? Será o fim? Será só imaginação? E esse foi o vídeo de hoje. Pô, bem Eu legal. acho muito interessante o horror cósmico, Gostei, cara, mano. porque são tipo criaturas fora da compreensão humana. São literalmente monstros Legal, horripilantes que sua legal, mera belo- presença já é capaz de deixar a pessoa surtada. Eu tô gravando essa conclusão hoje, o dia que eu vou postar esse vídeo. Eu literalmente belo fiquei iceberg, muito tempo mano. trabalhando. Eu fiquei um dia sem falar depois de gravar esse vídeo. Então eu Caraca. peço desculpa por qualquer erro de falha, de português. Ah, mas eu ou na imagino, dicção, mano, a porque chega no garganta... final do vídeo, Eu tava quase fazendo morrendo. live, assim, a Então, garganta se você já fica gosta meio desse tipo zoada, de imagina. conteúdo, deixa seu like pra me incentivar. Pô, legal, mano, se eu achei inscreva, bem deixa um legal. comentário positivo. E até a próxima. Achei bem E legal, se mano. lembrem, eles estão lá fora, É só o- esperando o tempo certo pra despertar.